Alô, alô, muito boa noite. É uma pausa nas férias. Estava com saudade de vocês e estou aqui para o nosso Mesa Redonda para falarmos muito do estadual mais forte do país. É o Campeonato Paulista. Hoje teve Clássico, teve Corinthians, teve São Paulo. Vamos mostrar tudo para você no Mesa. Tem o Palmeiras com 100% de aproveitamento, o Santos, o lado político do São Paulo, o presidente Casares afastado para julgamento por impeachment. Tem muita coisa no Mesa e eu tava com saudade de vocês. Ah, que saudade. Então segura aí que a gente volta para resenhar. Segura aí, um instantinho só. Legal, legal, legal. De volta, você viu, foi rapidinho e assim será o Mesa, porque temos muita coisa para falar. Você viu que no início do programa eu falei que falaríamos, claro, do regional mais forte do país com respeito a todos os outros campeonatos estaduais. Mas o Paulistão é o Paulistão. E nada melhor do que o convidado de hoje para falar do Campeonato Paulista. Sabe muito, esteve com a gente aqui o ano passado, no início da temporada, e esse ano também marcando presença o presidente da Federação Paulista de Futebol, nosso parceiro Reinaldo Carneiro Bastos. Reinaldo, Paulistão fervendo hoje com o Clássico, com o novo regulamento, muita gente preocupada no início da temporada, como é que vai fazer com o ajuste do calendário? E não é que o Paulistão está mais emocionante ainda? Obrigado pela sua presença aqui no nosso estúdio, Reinaldo. Boa noite, Garrafa. Boa noite, Alex, Tupã, Miller, Marina, minha querida Marina, boa noite. É um desafio enorme. Nós sabíamos que alguma coisa tinha que ser feita, a CBF tem uma nova gestão e rapidamente passou a tomar atitudes necessárias. Ela interviu no calendário, chamou os clubes para um debate do fair play financeiro, chamou os clubes para um debate para tratar de arbitragem. Eu cheguei agora sábado de uma viagem às 3 grandes ligas da Europa, a Premier League, a Bundesliga e a La Liga, com 39 clubes das séries A e B do brasileiro, as federações correspondentes aos filiados que lá estavam e toda a cúpula da CBF. Ouvimos muito sobre a venda de direitos em conjunto, direito compartilhado. Todas as ligas são muito claras de que fica dinheiro na mesa, de uma liga, das competições serem tratadas de forma profissional, extremamente profissional, e da profissionalização de arbitragem. Nós vimos nessas 3 grandes ligas que este é o caminho, e a CBF proporcionou aos clubes da Série A e da Série B essa oportunidade de entender isso. Então, eu estou otimista com o futebol brasileiro. Eu estou nervoso, adrenalina alta com esse Paulista, que é emocionante, que toda rodada tem clássico, às vezes tem 2 clássicos. É um campeonato muito mais intenso, muito mais disputado, mas eu acredito. Então, quando surgiu esse novo calendário e a gente reclamava demais do formato de disputa do Campeonato Paulista, falamos, e agora? O que vai acontecer? E não é que a Federação Paulista veio com um formato que está mexendo com o torcedor, estádio cheio, clássico em cima de clássico, o campeonato está bem legal, eu estou muito satisfeito, a gente vai falar mais sobre isso. E este convidado, o Chico Lang fica maluco com esse convidado. Aliás, antes de apresentá-lo, vamos colocar na tela 1990. O Corinthians é um time regional. Mas lá vem o Corinthians, lá vem Tupanzinho, toca na direita ao Corinthians com o Fabinho, fez o corte pra cima de Antônio Carlos, Fabinho correu, olha o Tupã, fez o corte, Tupanzinho livrou, Fabinho bateu, Zete, Tupanzinho, é gol! Gol do Corinthians, Tupanzinho, pra desafogar a Fiel, pode ser o gol do título, Corinthians em busca do primeiro brasileiro, Tupanzinho, 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 Tupanzinho na rede! Por outro ângulo pra você, a Fiel vai à loucura no Morumbi. Tupanzinho, Tupanzinho. Ei, Tupanzinho. Tupanzinho é o nosso convidado. Uma salva de palmas para o talismã da Fiel. Improvisei aqui, Tupã, uma narração pro seu gol, né? Eu estava trabalhando em início de carreira, ainda pela Rádio Cultura,
de Rolândia, né? Estava lá como repórter de campo no início de carreira, vendo o Tupanzinho marcar o primeiro gol que deu o título do Corinthians ao primeiro título de campeão brasileiro. Muita emoção para a torcida corintiana e uma emoção nossa receber o Tupanzinho, talismã da Fiel, e o presidente do Tupã. Não é isso, Tupanzinho? Obrigado. Com certeza. Boa noite a todos, obrigado pela oportunidade de estar aqui. Alex, um abraço. Reinaldo, Miller, parceiro aí de jogos, de Master. Obrigado pela oportunidade de estar aqui. E estou de presidente, fui eleito presidente do Tupã Futebol Clube, né? E nessa minha gestão aí convidei um CEO, né? Sim. Que é o Marcelo Zaparoli, que está aqui também no estúdio aqui junto comigo, para administrar, para a gente trabalhar junto, para fazer um trabalho legal, né? Porque Tupã merece. Tupã é um time, está na última divisão, né? Que é a Bzinha. Não é fácil, vamos montar um time, já estruturando um time para conseguir esse objetivo nosso, que é subir para a Série A4. Então vamos trabalhar muito. E parabéns ao Tupã, que começa da melhor forma, com um filho da terra, com um profundo conhecedor, com um personagem, se é assim que eu posso dizer, que vai abrir portas, não tenha dúvida, para o Tupã. Agradecer a direção do Tupã aqui, juntamente com o presidente, para falarmos muito de futebol. E você esteve na arena hoje, né, Tupanzinho? E o Tupã, ele sempre foi um pouco introvertido, tal, antes do boa noite pro Miller, pra Marina aqui. Tupanzinho sempre muito introvertido, mas não tem como esse gol tá marcado na história do torcedor corintiano. E hoje você recebeu um pouco mais do carinho da Fiel. Conte pra gente como é que foi a experiência na arena ao lado do torcedor corintiano, Tupã. Com certeza, fantástico, né? 35 anos do título, né? 35 anos, fez agora dia 16 de dezembro, o 16 de dezembro de 1990. Então, um gol que marcou, não só a minha carreira, mas para todos os corintianos, acho que isso foi primordial, né? É legal demais você receber o carinho do torcedor, né? O cara, tava lá em 90, tava assistindo esse jogo, vi a jogada, fui tomar uma água, aí eu não vi o gol, né, Thiago? Aí eu falei, você foi tomar uma água e você não viu o gol. Mas isso que eu falo, o carinho do torcedor corintiano é gratificante demais. É isso, então você vai interagir na nossa rede social, aonde você estava em 1990, quando o Tupanzinho marcou o gol do título do Corinthians, o primeiro título brasileiro. Boa noite, Alex Miller. Estava com saudade de mim? Muita saudade. Aliás, estava domingo acompanhando o amigo apresentando aqui o Mesa Redonda, um sucesso total. Obrigado, Alex, pela colaboração. Você, lógico, é o nosso parceiro e estamos aqui para tocar o Mesa Redonda. Boa noite, Alex. Boa noite. Então vou aproveitar para responder a sua pergunta. Onde você estava há 35 anos atrás? Então, onde eu estava? Sabe onde eu estava? Sabe onde eu estava, Tupanzinho? Não, Alex. Eu estava na arquibancada do Morumbi, atrás do gol onde você fez o gol. Porque, apesar de eu não ser nem corintiano nem são paulino, muito pelo contrário, desde molequinho eu sempre gostei de futebol, sempre gostei de ir a estádio de futebol. E eu ia em todos os jogos finais, de qualquer time. Eu adorava estar nesse ambiente do futebol. E vizinhos, amigos, parentes, que torcem para todos os times. Quando tinha o jogo do São Paulo, eu ia. Quando tinha o jogo do Corinthians, eu ia. E aí teve essa final de 90. E aí a galera da rua, ali do bairro, ali em Santo Amaro, nós vamos lá. Vou também. Vou porque eu gosto de futebol. E calhou que o grupo de vizinhos meus ali, que foi ao Morumbi, era um grupo de corintianos. Eu fui com eles no estádio. Então eu ficava lá, né, não ia de camisa, obviamente, mas ia lá junto e participava da festa, porque eu gostava de estar no ambiente de futebol. Então, Tupanzinho, eu vi de perto, eu estava ali na arquibancada, bem atrás do gol, ali em cima, onde você fez esse gol do título que marcou a sua vida. Que legal, pô. É legal, é isso aí, o Tupanzinho por onde anda recebe esse carinho. Quem não recebe menos carinho que o Tupanzinho, é claro, é o nosso comentarista, jogador caro, Miller, grande Miller. Boa noite, Miller. Boa noite, Garrafa. O clássico hoje, né, meio xoxo, porém, o Tricolor não perdeu, tá de bom tamanho. E o âmbito político do São Paulo fervendo, né, Miller? Essa semana pegou fogo, né? O impeachment do presidente, então não vou falar muito sobre isso. Tá certo. Nas férias também tem acompanhado, férias da Michele Janela que termina essa semana. Na terça ela está de volta, tem acompanhado, obviamente, o Gazeta Esportiva no comando dela, Marina Buffon, que hoje está aqui com presentes e enquete, não é isso, Marina? Boa noite. É isso, Garrafa. Bem-vindo de volta. Muito boa noite para você também que está aí do outro lado acompanhando o Mesa Redonda neste domingo. A nossa enquete da noite é essa aqui, ó. A gente está falando do Paulistão, desse novo formato, né, Reinaldo? Então, ó, o Corinthians vai se classificar para a próxima fase do Campeonato Paulista? Sim ou não? Vote lá no gazetesportiva.com, também no nosso YouTube. Você que está acompanhando, utilize a hashtag Mesa Redonda no YouTube, também nas redes sociais. Claro, se você quiser ganhar esse presentaço que a gente trouxe para você aqui neste domingo de 18 de janeiro, uma camisa tamanho M
do Tupã, que o nosso Tupanzinho trouxe aqui de presente para você, telespectador, e também uma luva profissional de goleiro da Poker. Um agradecimento especial à loja Gold Placa de Santo André. Você confere esse e outros produtos no goldplaca.com.br. Marina, quero ganhar esses presentes incríveis, então você entra lá no Twitter, utiliza a hashtag Mesa Redonda por lá, falando por que você merece ganhar esse presente, e aí a gente vai conversar por lá, tá bom, Garrafa? Que legal. Então vamos colocar a bola para rolar. Boa noite a toda a nossa equipe técnica aqui. Tá o Luciano, o Kevin, o nosso Carlão. Tá todo mundo trabalhando para você acompanhar o melhor do Campeonato Paulista, o melhor do futebol pelo Brasil e pelo mundo. E vamos começar com o majestoso Corinthians 1, São Paulo 1. A reportagem é de Thiago Salazar. Se liga na tela. Atendimento médico, cera, discussão e 31 faltas. O primeiro majestoso de 2026 teve pouca bola rolando e um primeiro tempo curioso. Isso porque o Corinthians criou oportunidades suficientes para marcar pelo menos um golzinho antes do intervalo. Mas foi o São Paulo quem abriu o placar. Carrilho deu espaço a Danielzinho e Tapia testou para o gol. É a lei do quem não faz, toma. O problema é que o tricolor parou por aí. E por mais que o segundo tempo tenha se arrastado para os corintianos, a insistência alvinegra foi recompensada aos 44, quando Breno Bidon entrou na área e evitou a derrota do Timão, com o primeiro gol dele em clássicos. Resultado: 1-1 e 45 mil torcedores na arena aliviados. E o empate aqui na Neoquímica Arena terminou com aplausos dos corintianos e um gostinho amargo justamente para os visitantes são paulinos. Essa situação talvez controversa, ela se reflete também num retrospecto recente dos últimos 10 clássicos entre Corinthians e São Paulo. Aqui em Itaquera, por exemplo, o Corinthians tem só 3 vitórias, além de uma derrota e 6 empates. E no retrospecto geral entre Corinthians e São Paulo, também no período dos últimos 10 confrontos, são só 2 vitórias do Corinthians, além de 2 empates e 6 triunfos do tricolor. Certo, tá aí o Campeonato Paulista que mostra a sua força, até pelo momento turbulento que vivia o São Paulo. Os comentaristas, de um modo geral, muita gente apostando, o Corinthians vai passar o trator. Mesmo o Corinthians vindo de derrota, o São Paulo também, entendia-se que o Corinthians, a chance era do Corinthians mergulhar o São Paulo ainda mais numa crise. E não foi isso que aconteceu. Por muito pouco, o Corinthians não perde o jogo. Tupã, uma avaliação do que foi o jogo, o Salazar mostrou. O Corinthians esteve bem no primeiro tempo, mas acabou criando e não fazendo. E quem não faz, toma. O resultado foi justo? O que você achou da partida, Tupã? Um resultado justo. Acho que o Corinthians teve a chance, não conseguiu matar o jogo. Começou bem a partida, mas depois caiu de produção, tomou um gol, né? Aí o São Paulo começou a dominar ali, tocando para cá, para lá. Conseguiu, né, o gol. E depois acontece o quê? O Corinthians deixa de marcar, o Corinthians afasta, vem muito, recua demais, né? E deixa o São Paulo. E o Corinthians acertou, né, um gol no final ali com o Bidão, que escapou aí da derrota. O resultado foi justo, Biller? Olha, pro São Paulo foi injusto, Garrafa, sabe? Porque o São Paulo faz um gol no primeiro tempo e no segundo tempo só defendeu o resultado, recuou bastante, quer dizer, eu acho que, e tomou gol nos acréscimos, quer dizer, então eu acho que esse empate tem um sabor de derrota pro São Paulo por conta disso, que ficou defendendo o tempo todo, o segundo tempo inteiro o resultado, quase não atacou, né? Esperando uma bola de contra-ataque, mas não tem jogador de velocidade lá na frente. E aí o Corinthians, de tanto insistir, conseguiu fazer o gol com o Bidão, bonito gol, porém foi nos acréscimos, então acho que para o São Paulino esse empate tem um gosto de derrota. Presidente, o clássico ele é sempre muito importante, né? Para nós da mídia, para os torcedores, para quem acompanha o futebol, de um modo geral, o paulista. E o que não faltam são clássicos. E esse hoje teve mais um ingrediente, muita gente apostando no Corinthians, o Corinthians teve a oportunidade e não venceu, e o clássico terminou empatado, presidente. Mais de 44 mil pessoas na Neoquímica Arena.
O Corinthians é um clube em que o torcedor prestigia a sua equipe, independente do momento que ela vive. E um jogo que, eu concordo com o Miller, o jogo podia ser um jogo melhor pelo tamanho das equipes, pela qualidade técnica dos jogadores, mas eu fiquei feliz com a arbitragem do João Vitor Gobi, um árbitro novo Eu ia falar dele. que está caminhando, construindo a sua carreira, e um clássico, um Corinthians e São Paulo, para apitar, precisa ser do ramo. E ele começou já logo de cara, nas 2 primeiras faltas mais duras, né, Alex? Já mostrando o cartão para tentar comandar o jogo. E houve aquela preocupação, pode se perder, né? Já tá amarelando desde o início, depois lá na frente vai começar a expulsar, estragar o jogo, Alex. Mas além da arbitragem, o jogo, o resultado para você justo, o Corinthians foi melhor. Eu até me surpreendi, se não foi um jogo de arrancar suspiros, mas por ser início de temporada, com pouco tempo de treinamento para esses atletas, foi um jogo movimentado. Eu gostei, Alex. Foi um jogo movimentado, intenso, com algumas oportunidades, principalmente para o Corinthians, né? O Yuri Alberto perdeu de novo um gol incrível, né? Ele está se acostumando a colecionar gols perdidos e gols que não se pode perder, sobretudo em partidas assim, né? Clássicos, jogos decisivos, gols que podem fazer falta depois, como acabou fazendo esse gol que ele perdeu hoje. Né? Não poderia ter perdido, mas enfim, acontece, tem acontecido e é questão de trabalhar. Acho que temos, Alex, o gol, um dos gols aí que o Yuri, algumas pessoas reclamaram, eu sou fanzaço do Yuri Alberto, acho que é uma cobrança demasiada em cima dele, perde alguns gols, é verdade, mas faz gols e faz gols importantes. Vamos ver se é esse lance que a gente vai mostrar e você pode continuar falando a respeito, e eu quero ouvir também o Miller e o Tupã, que são especialistas da bola, né? O que houve ali naquele cruzamento. Foi o lance de cabeça, inclusive. Foi. Vamos ver o lance aqui. Pois não, o Alex. Então, mas independentemente disso, o jogo foi bem pegado, não dá para cobrar grande futebol nesse momento do ano ainda, não dá para exigir que os jogadores estejam no melhor da sua forma. Foi um mês de férias praticamente, com 4 dias de pré-temporada. Isso não existe, né? Para o jogador de futebol profissional estar no melhor da sua forma, é impossível em 4 dias de treino você apresentar esse futebol. Então, até por causa disso, pelo menos o que eu vi, foi algo que superou as expectativas em termos de jogo, de condição física, de correria. Eu acho que os atletas se entregaram e tentaram fazer de tudo para ganhar o jogo para o seu time. O São Paulo foi castigado justamente por esse comportamento de recuar demais, e o Corinthians também foi premiado porque o Dorival ousou, tirou volante, colocou atacante, colocou meia, ele não ficou passivo ali no banco, ele tentou, fez o que podia para reverter a situação e no final teve o gol de empate que acabou premiando o Corinthians. E só sobre o árbitro rapidinho, o Gobi, que o Reinaldo falou, ele deu um cartão a 1 minuto para o Enzo. E a gente não está acostumado a ver um árbitro a 1 minuto de jogo dar um cartão. Muito cedo. Não tem cedo. Se o lance é de cartão a 1 minuto ou a 90 minutos, tem que dar cartão. Ele deu o cartão, não pipocou e os jogadores perceberam que era um árbitro atuante. Ele só não deu um cartão para o André Ramalho logo depois ali, que ele poderia ter dado também ao zagueiro do Corinthians, mas enfim, não dá para ser perfeito em tudo. Mas a arbitragem dele foi excelente. Já a gente vai ver o lance do gol que o Alex falou referente ao Yuri, mas antes disso, vamos ouvir o Crespo, técnico do São Paulo, explicando por quê, até porque vocês falaram, o São Paulo, acho que foi o Miller, né? O São Paulo foi castigado no final do jogo, né? Tinha o resultado, podia ter tomado um gol ali nos acréscimos e tal. O Crespo explica na entrevista coletiva, na avaliação dele, o porquê o São Paulo acabou cedendo o empate ao Corinthians. Vamos ouvir. Foi legal, gostei porque a gente teve a bola, foi padrão, não é fácil jogar aqui, ter a bola, criou. Faltou essa parte final que pode acontecer, mas talvez faltou um pouco de pernas. Faltou pernas ou faltou atenção? O que vocês acham? As duas coisas. Claro que o jogador sem ritmo de jogo, no segundo tempo ele economiza. O São Paulo ganhou de 1-0, né? Recuou e ficou jogando no erro do Corinthians, né? Coisa que não aconteceu. Você pode jogar assim quando você tem um ataque de velocidade, quando tem jogadores de velocidade que estica o time, né? Não foi o caso do São Paulo. O São Paulo faz 1-0, recua e fica com posse de bola. Você pode ver que as melhores oportunidades foram do Corinthians, em termos de chance de gol, né? Mas, de qualquer maneira, eu acho que, como disse o Xará, por ser começo de temporada, a gente dá um desconto. Porém, o São Paulo precisa melhorar. Fazer um jogo bom, completo, no primeiro e no segundo tempo.
Recuar contra o Corinthians é um suicídio, Tupã? Suicídio. Mas que nem ele falou, o clássico se decide em detalhes, né? E o Corinthians tem isso aí, o Corinthians vai, ainda mais com a sua torcida, né? A torcida empurrando. Eu estive lá, estava vendo o jogo, pô, não tem como o jogador não correr. Pode ser o começo de uma temporada, né? Pré-temporada, mas o time é aguerrido, o time tem aquela volúpia, né? Chega, o torcedor empurra, vai para cima. E como ele falou, uma jogada belíssima, o Bidão faz um gol e consegue um empate aí pro Corinthians. Para você ver o detalhe, né? O detalhe interessante, né? O Bidão fez gol nos acréscimos. E ele não fez uma boa partida. Sim. É um molecote, é jovem, tá? Ele estava apagado no jogo, o jogo inteiro apagado. Sobrou uma bola, ele tem técnica e acabou fazendo um golaço. Então os principais jogadores hoje no Clássico, tanto de Corinthians quanto de São Paulo, eles não brilharam. Não foram protagonistas, né? O Lucas também ficou sumido, né, gente? Assim, início de temporada, a gente tem que dar esse desconto, né? Porque não adianta a gente cobrar a Mas só um negócio, Garra, de um início de temporada. O Lucas, além de ter esse problema do início de temporada, ele já vem num período muito longo, primeiro de inatividade e depois de várias tentativas para voltar a jogar devido às lesões que ele teve. Então, o Lucas transcende a questão desses dias que todo mundo passou de férias e depois 4, 5 dias de mini pré-temporada. Ele já vem com dificuldade desde o ano passado para readquirir a sua melhor forma, o seu melhor momento. Então, com o Lucas, a paciência ainda tem que ser maior. Antes da gente voltar no lance do gol do Yuri, deixa eu ouvir o presidente Reinaldo, né? O Miller citou o Bidon, o Tupanzinho falou também do Bidon. O Bidon, ele surge no Corinthians, vem das categorias de base, toda a identidade. Na finalíssima da Copa do Brasil, ele, né, dispensa fazer qualquer tipo de comentário no gol do título do Corinthians. E hoje, com a camisa número 7, uma camisa de peso, camisa de Marcelinho Carioca, como o Maicon saiu, ele ficou com a camisa 7. Já, se não fez uma boa partida, fez um gol. E a pergunta que eu faço ao presidente Reinaldo, que tem como dirigente de futebol, né, claro, a ideia é que os melhores estejam por aqui, que as joias participem das competições. Então, um garoto como o Bidon, que surge muito recentemente, tem aquela finalíssima, aquele final de temporada com o título da Copa do Brasil e já começam a vir propostas. Como fazer futebol, Reinaldo, né? Futebol com alto nível, quando os jogadores surgem e por muito pouco tempo acabam ficando por aqui? Não é uma ciência exata fazer bom futebol com uma troca constante no elenco. Eu acho que o Miller jogou futebol, o Tupã, ele jogou com o mesmo... A grande maioria dos seus companheiros de time eram os mesmos. Trocava muito pouco o atleta. Sobre o futebol, eu assisti muito jogo nessas 3 primeiras rodadas do Paulistão. Muito jogo. E eu tenho que reconhecer que o nível físico e técnico dos atletas foi superior ao que eu imaginava. Porque como o Alex me falou, 5, 6 dias de treino, eu fiquei encantado com o nível técnico e físico dos atletas. Eles eu não esperava tanto. Eu também não. Eu acho que se pouparam, se cuidaram nas festas. É que eles não param hoje, não. Os caras continuam, né? Treinando, batalhando, academia, né? São a gente muito mais. São profissionais. Então, a gente tem que reconhecer isso. Agora, segurar atleta, primeiro você tem que ter uma estrutura dentro do clube profissional e estável para você segurar um pouco mais. Segurar sempre. Não vai segurar. É impossível. Aliás, o Yuri Alberto, que esteve a semana passada, alguns dias atrás, lá na Europa, acertando o passaporte italiano e tal. E o Yuri é aquilo, né? A parte da torcida corintiana, principalmente em rede social, às vezes pega muito no pé do Yuri. E a gente falava no início do programa, um lance do Yuri Alberto, que ele perdeu um gol, dá para rodar agora? O lance já está ok, o lance do Yuri, né? Vamos ver como é que foi? E aí eu quero ouvir o Tupã, o Miller, os especialistas, o que aconteceu, por que não entrou, até porque o Rafael já estava batido, ó. Miller, sua avaliação do lance, o que aconteceu aí? Não, você pode ver que ele o Yuri Alberto, ele não cabeceia pleno, né? Bem posicionado, testando, né? Ele cabeceia com a cabeça, por isso que a bola sobe. Pode ver que ele que cabeceia a bola, não é um jogador do São Paulo. Olha só, ele antecipa a subida e acaba cabeceando com, né? O coco. Com o coco, não com a testa. Por isso que ela sobe. Até porque o Rafael já estava fora do gol, né? Acho que ele se preocupa então foi um gol perdido. Então, ele se preocupa mais em dividir a jogada com o zagueiro e depois ver o que acontece com a bola. Assim. Acho que o zagueiro atrapalhou ele um pouquinho. O zagueiro atrapalhou, mas se ele vai mais focado ali de cabeceira... Mais de frente, de frente ele faz o gol, né?
Olha lá nesse lance, lá, ele já vem meio torto, Sim. né? Ele não focou para cabecear. Ele vai buscando o corpo do jogador de São Paulo. Quer apoiar né? no jogador de São Paulo. Né? Por isso que ele erra o gol. Como eu disse, o prêmio que eu falei, ele não vem de frente. Se ele vem de frente depois vira de lado, ele faria o gol. Em vez de atacar a bola e cabecear com o coco, se ele deixa a bola bater no rosto dele, a bola entra. Porque amortece a bola e a bola cai, em vez de ir pra cima. Né? Agora, mas ele é guerreiro, hein? sim. Teve um período que a torcida do Corinthians No começo, né? Isso mesmo. não queria ver ele pintado de ouro na frente. Ele deu a volta por cima. É um garoto muito bom. eu sou muito fãzaço do determinado. Yuri. Eu sou também. Ele segurou o Rojão, poucos segurariam com rede social, com tudo que o Yuri Alberto apanhou no ano retrasado. Olha como as coisas passam rápidas, né? Quando o Corinthians estava muito prestes a cair, aí a diretoria monta um time que dá uma arrancada nos 9 jogos finais, e o Yuri Alberto apanhando, ele ficou no Corinthians, deu a volta por cima, fez gols importantes, por isso eu sou fã do Yuri Alberto. Claro, ele é um jogador jovem, 22 anos, 21, 22 anos, então acho que a gente tem que ter muita atenção. Em Santos, começou o futebol Começou em no Santos, é isso. Nós ouvimos o técnico Hernan Crespo e falamos da força do Campeonato Paulista, né? 24, tá? Só pra... 24 anos. É novo ainda, sem dúvida. É que o tempo passa rápido demais, mas é muito novo, né? E o técnico Dorival Júnior fala também do Campeonato Estadual, que está em início ainda, sobre o clássico empate com o São Paulo. Vamos ouvir o técnico do Corinthians. Eu já avisava isso, que os campeonatos regionais, principalmente paulistas, seria uma armadilha muito grande para todas as equipes. Nós ainda, assim como São Paulo, Palmeiras, Bragantino, Santos, não recuperamos e nem tão pouco nos condicionamos para um ano tão importante. Aí o Dorival falando da força do Campeonato Paulista e deste problema da falta de treinamento para os jogadores. Aliás, eu já tenho perdi até 29, 30 anos de carreira aí, pouco mais, e acho que é o campeonato que terminou muito rápido a temporada e começou rapidamente a outra. Como é isso para o atleta? Principalmente para o Corinthians, né? Acabou 21 de dezembro. Corinthians e Vasco ainda tiveram a Copa do Brasil. Como é isso para o atleta? São tempos diferentes, trabalhos físicos e fisiológicos diferentes para o atleta, mas realmente é complicado esse espaço muito curto de pré-temporada, hein, Tupã? Por que os clubes hoje não valorizam tanto o Campeonato Paulista? Né? A gente vê que o Campeonato Paulista, não chama de Paulistinha, né? Isso não liga muito. Mas você acha que hoje que nem um clube hoje, que nem o Corinthians, ganha o Campeonato Paulista, já tira aquele alívio, né? Jogou um campeonato paulista, fizemos um campeonato paulista, chegamos, fomos campeões. Então eu acho que isso tem que ser valorizado, né? Eu acho assim que são meio de campeonato de paulistinha. Às vezes é aquela história da fruta, quando ela é muito alta, aí alguns desdenham, né? Porque essa história do Paulistinha, com todo respeito ao Galhote, surgiu no Palmeiras e Corinthians, quando o Palmeiras perde o título para o Corinthians. Foi um acidente. Né? E aí o Galhote... Porque ele foi o experimento do VAR, né? Não existia o VAR, mas existiu. Esse é o Paulistinha, mas é dentro da rivalidade. E o Campeonato Paulista ele é tão importante que quando os treinadores se vacilarem aqui, treinadores ficam pelo caminho. E quem ganha, né, vai para a sequência da temporada mais forte. Agora, essa falta de tempo para treinar, isso pesa muito, Miller? Olha, Garrafa, a pré-temporada, no mínimo 15 dias. Isso é normal, o básico. Qualquer mundialmente é isso aí, 15 dias, né? Como você bem disse, não teve pré-temporada, o jogador vai sentir, as contusões virão, né? Então, acho que quando se joga muito, sempre desde o século passado, sempre o time grande joga muito. Eu me lembro no São Paulo do Telê, a gente fez em um ano 85 jogos. Mas só que o time tinha feito uma boa pré-temporada. O fundamento estava estabelecido. Quando o jogador faz uma boa pré-temporada, a tendência é na temporada toda desgastante, ele não ter contusão e passar por essa temporada desgastante. Quando não tem a pré-temporada, que é o fundamento, aí a tendência do jogador machucar é muito grande. Por isso que é normal nós vermos hoje os times do interior, principalmente no Campeonato Paulista, que tem mais de um mês e meio para se preparar para o Campeonato Paulista, e imporem muitas dificuldades aos grandes, porque fisicamente os grandes ainda estão longe do ideal.
É normal você ver preparado, os times. né? É normal você ver os times do O interior. Capivariano tá Pois bem. é, Velo Clube, esses times vão... Bragantino tá bem, duas vitórias seguidas. Por quê? Agora, nós Então. estamos aqui com o presidente da Federação Paulista de Futebol e ele, obviamente, pode falar, dar explicação. Não é um problema exclusivo da Federação Paulista, é o calendário do futebol brasileiro. Mas antes que o presidente fale, tem gente até sugerindo, em cima do que disse o Dorival, a respeito de tentar minimizar um pouco essa falta de tempo para treinar. Sabe quem é? O técnico do Palmeiras, Abel Ferreira. Daqui a pouco a gente vai falar do Palmeiras vencendo o Mirassol, mas o Abel também entrou na seara sobre falta para treinar e deixou uma sugestão. Então depois o presidente vai falar. Vamos ouvir o Abel. Qual é a sugestão para esse calendário apertado, falta de tempo para treinar? O que fazer, Abel? Se posso fazer um pedido, é se pudéssemos ter mais uma substituição, logicamente que adorava, não é? Muitas vezes nós temos, quando há problemas e choques de cabeça, se pudéssemos, se o Paulista, se a organização quiser fazer alguma coisa que nos possa ajudar a todos, é poder ter mais uma substituição para fazer. É direto para o presidente da Federação Paulista. Eu gosto da ideia. Eu só acho que a gente podia ter cuidado disso no momento oportuno. Infelizmente o Abel não pôde participar da reunião dos treinadores com o Mauro Silva. Se ele tivesse sugerido isso, a gente tinha aprovado. Eu acho que os clubes tinham aprovado. Que não dá para mudar agora no meio da competição. Eu acho difícil mudar no meio da competição. Tem que ter uma concordância. Eu não sei como fazer isso. Eu vou pedir para o Mauro, departamento de competições, conversar com os clubes. Mas eu acho que faz sentido, sim. Total. Começo de temporada, você tem uma substituição a mais, você pode usar mais criteriosamente o seu elenco. Faz sentido. O Reinaldo, como presidente da Federação Paulista... É importante, só para confirmar. Claro. Só para confirmar. Claro. Porque a gente tem a ideia de que o regulamento de qualquer competição é feito anteriormente, óbvio, né? Você prepara um campeonato, coloca a regra do campeonato e o campeonato começa. E é raro você ver alguma mudança do regulamento depois que a competição já começou. Mas a resposta do Reinaldo, para mim, foi importante, porque mesmo com o campeonato já tendo iniciado, você vai ainda tentar conversar com o Mauro, com os clubes para ver se pode mudar ainda. É isso? Sim. É possível? Eu acho que por unanimidade, estipular um prazo para isso começar a valer, eu não acho impossível, não. Nada é impossível. Tá bom. Desde que você queira fazer para melhorar. Como os clubes propuseram a hidratação. Sim. Todo jogo tem, né? À noite, de dia, todo jogo tem. Todo jogo funciona tem. até como um tempo técnico, né? Exatamente. E para que se tenha essa unanimidade, isso pode ser feito através de comunicação virtual. Sim. Hoje a reunião pode ser híbrida, pode ser presencial e virtual, uma parte presencial, uma parte virtual. Hoje é muito mais simples você tomar decisão. A federação, então, vai tentar atender essa solicitação, essa ideia. É isso? Vai conversar com os clubes. Vai conversar. Se eles quiserem, a federação jamais se opõe a que o clube quer. Notícia exclusiva, então, no Mesa Redonda, o presidente da federação. Quando você está no conselho, são 16 clubes, 9-6, aprova. Quando já está escrito para mudar, precisa de unanimidade. Tá. Ó, notícia então exclusiva aqui do Mesa Redonda, o presidente Reinaldo falando que vai consultar os clubes. Se tivermos unanimidade, talvez uma alteração a mais, como sugeriu o Abel. Agora, eu vou retomar o Reinaldo dentro da sua elegância, né, da sua finesse. Aí ele falou, se o Abel estivesse na reunião que foi convocado, viu, Abel? Poderia dar a ideia. Viu, Abel? Então eu quero dizer o seguinte, Abel, você como técnico, e não você, todos os técnicos, porque muita gente jogar pra galera é fácil. Né? Você vai na coletiva, você justifica e tal. Mas na hora que vocês podem participar na confecção do regulamento, né? Da forma de disputa do campeonato, vocês também têm que participar. Eu sei que você tinha suas férias e tal, mas o Palmeiras deveria ter sido, estar representado lá. Tinha alguém por estar você. no lugar do Abel lá? Não, tinha alguém ele lá? indicou alguém. Tinha. Entendeu? Mas enfim. É que o Abel não mandou a ideia dele, então, para esse alguém que estava lá. Exatamente. Então não mandou, então a pessoa esqueceu. Não foi Abel. proposto. É importante, porque fica muito cômodo, né, gente? Fica muito cômodo depois que o negócio já está em andamento. Porque poderia fazer assim, poderia fazer assado. É o tal de engenheiro da obra pronta. Então tá aí, mas de qualquer forma o presidente da federação confirma aqui no Mesa Redonda que vai consultar os clubes se tivermos unanimidade, de repente uma alteração a mais em benefício do futebol. Lógico, eu sou favorável a essa ideia do Abel. Marina Buffon, você concorda aí? Seria legal? Eu acho que pode ser produtivo ou não faz diferença? Faz muito sentido, né, Garrafa? Pelo início de temporada, enfim, o tempo curto ali de preparação, faz muito sentido. Sou a favor também. Você, Miller, você fosse consultado
presidente de clube, você aprovaria ou não? Já começou o campeonato assim, vamos tocar assim? Pra mim não faz diferença. 5 mudanças. E outra, time grande tem 3 times praticamente. Coloca o Banguzinho no Paulista, depois, consequentemente, os titulares vão entrando. Acho que não muda muita coisa. Ou seja, se o Miller fosse presidente do Gazeta Futebol Clube, já não teríamos unanimidade e não teríamos alteração. Como ele falou tanto faz, ele seria sensível aos outros 15 clubes e iria aceitar. Sim, né? É verdade. Bom Mas só que ao pé da letra, Garfo, como eu disse, os times grandes, todos não tiveram pré-temporada. Nenhum teve pré-temporada. Esse é fato. Né? Todos os grandes de São Paulo. Agora, os grandes têm que ter elenco grande. É por isso que até porque a temporada é longa. longa. Por isso que eles querem usar mais, tem que ter mais uma alteração. O elenco grande, você joga com um time mesclado no Campeonato Paulista, final do mês vai começar o Campeonato Brasileiro. Aí já vai entrando os titulares aos poucos. Dá pra fazer O presidente da federação não quer time mesclado, não. O presidente da federação quer time forte. Rafa, o clássico é diferente, né? O clássico é outra coisa, pô. Não é fácil não, hein, presidente? Eu não sei se, presidente, não sei se tem um contrato que obriga os principais jogadores dos times grandes a jogar o Campeonato Paulista. Deve ter. Esse é o tipo, é uma cláusula que Tá protege o detentor, que diz o seguinte: é obrigado a escalar o que você tiver de melhor disponível. Melhor disponível, quem resolve é o treinador. Perfeito. Nunca se questionou quem é que lista A, lista B, como é que funciona? Não, a lista B a base não necessita inscrição, pode jogar sempre que você quiser. Não tem limite da base? Limite para inscrever a base? A base. Não, você tem 10 jogadores na lista B. Você pode trocar quando você quiser. Podem jogar 7 amadores simultaneamente. Agora, hoje não tem mais moleque de 20 anos, 17, 18 anos amador, né? Tudo profissional. Mas então fica a base. A base você não precisa utilizar os seus 26 nomes, utilizar a base. A base vem numa lista apartada. Mas quem escala é o treinador, nós nunca tivemos problema com nenhum detentor e com nenhum clube na escalação que ele botou em campo. E assim que deve ser. Nós tivemos 4 grandes e o Bragantino e o Mirassol, acabando na mesma época, né? Então, os times da Série B acabaram. Foi um ano exprimido. E eu fiquei surpreso e sou grato aos atletas, às comissões técnicas, que entregaram atletas em condições físicas acima do que eu imaginava. Isso não tem como se questionar. Até antes de entrarmos no assunto Alisson, porque o Alisson não participou dos 2 últimos jogos do São Paulo, tá? Porque o Dorival gosta muito do Alisson, foi campeão com o Alisson, eles trabalhando juntos no São Paulo Futebol Clube, e o Dorival parece que quer o Alisson no Corinthians, e o Alisson já em negociação com o Corinthians não teria participado dos 2 jogos. A gente vai entrar nesse assunto, mas deixa eu aproveitar agora o presidente do Tupã, né? Fosse lá o Tupã já estivesse na Série A1, fosse consultado, você aprovaria mais uma substituição ou não, Tupã? Não, se for para melhorar o campeonato, com certeza. Eu acho que a melhoria tem que ser válida, né? Acho que todo mundo entrar no consenso, falar, vamos mexer nisso aqui, vamos fazer isso. Eu acho que é melhor para os clubes. Tá certo, esse Tupanzinho, eu fico olhando pro Tupanzinho aqui, o cara fez o título um dos gols mais importantes da história do Corinthians. É aquele do Basílio de 77 e o do Tupã em 90 contra o São Paulo. Por falar em São Paulo, o técnico, o Thiago Salazar, vai nos atualizar as informações sobre Alisson saindo do São Paulo para o Corinthians. Você em casa concorda? Acha você, São Paulo, que é uma boa o Alisson ir para o Corinthians? Quem viria para o São Paulo? Algum jogador do Corinthians entraria na negociação? O que você, São Paulino, acha? E você, corintiano, gostaria de ter o Alisson no Corinthians, já que o Maicon foi para o Atlético Mineiro? Thiago Salazar atualizando as informações sobre Alisson, que pode sair, atenção, do São Paulo e ir para o Corinthians. Na tela. Pelo segundo jogo seguido, o técnico Hernan Crespo preferiu não relacionar Alisson para um jogo do São Paulo. Isso porque o jogador recebeu uma proposta do Corinthians e manifestou interesse em deixar o tricolor para jogar no time de Itaquera. Em princípio, as 2 diretorias conversaram. O São Paulo chegou a pedir Ranieri ou Martínez em troca de Alisson. O Corinthians refutou e ofereceu Alex Santana,
que não interessou ao São Paulo. O negócio, então, esfriou. Dessa maneira, a tendência é que Alisson sim deixe o São Paulo para jogar no Corinthians. A questão é como será feito esse acordo, por empréstimo ou uma compra definitiva por parte do Timão, que na semana que vem também já deve apresentar o atacante Caio César, do Al Hilal, e o goleiro do Fortaleza, João Ricardo. Bom, tá aí, o negócio não evoluiu ainda, há uma possibilidade, o São Paulo gostaria de dinheiro, o Corinthians não quer dinheiro, quer colocar jogadores, enfim. Mas e o Dorival? Falou hoje também lá na Neoquímica Arena, depois do empate, sobre a possibilidade de contar com o Alisson. Vamos ouvir o técnico do Corinthians, Dorival Júnior, na tela. Gosto sim do Alisson, foi um jogador importante na passagem que eu tive pelo São Paulo, mas eu quero deixar bem claro que não disponibilizei nenhum profissional do Corinthians, até porque eu estou precisando que reforcem, que cheguem mais atletas e não que percamos aí no meio do caminho. Então o Dorival confirma que quer o Alisson, gostaria de ter o Alisson, mas não quer liberar ninguém, porque comentou-se que o Corinthians estaria disponibilizando o Ranieri. Eu acho que não seria uma boa. Não tem o elenco, como é que vai fazer? Até o Martínez, Dorival vai abrir mão de quem? Não tem um isso. elenco grande, Rafa. Agora, será que o São Paulo gostaria de algum jogador do Corinthians? Será que o Crespo está interessado, já que ele não vem utilizando o Alisson? O Crespo falou. A resposta pode ser surpreendente. Se liga na tela. Se uno com a cabeça não está dentro do São Paulo, a ideia é ajudar para sair. Vai para Corinthians, não é um problema meu. É uma escolha dele, eventualmente. Eu acho de Corinthians, não preciso ninguém. Uia, ninguém do São Paulo cabe no Corinthians ou Alex Miller? Olha, assim... Ou foi uma declaração para valorizar o grupo? É uma declaração para jogar para a torcida, né, que coloca um pouco da rivalidade, mas se a gente pegar o elenco do Corinthians e também o elenco do São Paulo, para mim é óbvio que tem vários jogadores do Corinthians que seriam úteis ao São Paulo hoje. Vários, né? Jogadores até do próprio meio de campo. Quer dizer que se oferecesse o Memphis, ele não ia querer? Pois é, Memphis. É que ele sabe que não vai. O Mateuzinho, que o São Paulo sofre com o lateral direito. O Matheus Bidu, que seria titular no São Paulo. Poxa, vários jogadores do Corinthians. O Garro não jogaria no São Paulo? Então não é assim também. Acho que é uma declaração, né? É pra jogar pra galera, né? Até também pra proteger mais o próprio elenco, né, Miller? Exatamente, pra valorizar o elenco dele, que ele tá certo. Ele não pode fazer uma declaração totalmente diferente dessa. Agora o Alisson vai pro Corinthians. Vai pro Corinthians, Miller? Atenção, pode parar. Porque se tem alguém que conhece desse São Paulo Futebol Clube, é o Miller. O Alisson no São Paulo ele não joga. Como é que é? Não só. Ele expressou o desejo de jogar no Corinthians com o Dorival, até porque se deu bem com o Dorival. E por que ele não joga lá? Porque é o seguinte, antes de começar, um bastidor pra você. Antes de começar o programa, a gente passa lá na redação, troca aquela ideia, tal, ajusta aqui, ajusta ali, depois a gente vem aqui pro camarim, aí quando chega no camarim tá lá o jogador. O jogador, cara, é o Miller, tá? Aí eu já encosto nele, e aí, jogador? Ele passa uns bastidores da hora, porque ele sabe muito do São Paulo Futebol Clube. E o Miller, então, garante que o Alisson não joga. No São Paulo não tem sido aproveitado. Eu sinceramente, pelo elenco, com todo respeito, o elenco que tem o São Paulo, você não aproveitar um jogador como o Alisson, eu acho um desperdício. Veja bem, com o Crespo, o Alisson não tem sido titular desde o ano passado. Isso é fato. Então, não é um jogador que o Crespo gosta muito. E quando entra também não joga bem. Exatamente. Não é uma questão de capacidade, é uma questão de preferência, né? E o Alisson, já que eu não vou jogar aqui, então me libera. E o Crespo liberou mesmo, verdade. Quando ele fala, né, Tupã, quando ele fala, o jogador tem que estar com a cabeça aqui no São Paulo. Ele praticamente liberou. É questão do Corinthians fazer um acerto. Seria um belíssimo reforço para o Corinthians, para mim seria uma ótima. Bom jogador, né? Só que não está contente no São Paulo, não adianta ficar lá, né? Por isso que estão procurando um clube para ele. Mas aí entra o trâmite, né? De jogador, dinheiro. E me chama a atenção o São Paulo liberar o Alisson, mesmo que o técnico não queira, mas para um rival direto. A gente não está muito acostumado a ver um jogador que vai reforçar, entre aspas, né? que atua num time grande, esse jogador ir diretamente para o seu rival. Antigamente acontecia mais esse tipo de trocas, mas, cara, de 10, 20 anos para cá, é raro você ver essa movimentação de mercado em que um jogador que atua num time grande vai direto para o rival, em que se abre uma negociação entre os dois clubes por esse jogador. Eu não me lembro qual foi a última vez que um jogador foi direto para o rival. O São Paulo e Corinthians, eles têm esse acordo comercial lá de trás. Tem uma história, mas já visto o Ricardinho, pô. Sim, mas isso 20 anos atrás. Tem um mais recente, o Jadson, né, que estava em baixa no São Paulo, sai para se tornar um dos ídolos do Corinthians, ser campeão pelo Corinthians. O Alexandre Pato vai para o São Paulo
Não sei se dá para considerar o Pato como ídolo ou não, mas o Jadson foi muito mais útil ao Corinthians. Agora, presidente, pro campeonato, esse tipo de troca eu acho que é interessante. É um atrativo. É um atrativo ou não? É um atrativo. Chama atenção. Fala do futebol, fala do campeonato, Eu acho fala legal do também. time. Eu acho muito legal. Agora, eu sinceramente, fosse o novo presidente de São Paulo, chamaria o Crespo. Amigo, cá, por favor, senta-se. Vamos falar? Por que não o Alisson? O elenco de São Paulo é um elenco... Ô, Garrafa, o Alisson no Eu não consigo entender, ano Miller. passado ele não fez uma temporada boa. Ano passado ele não foi bem. Sim. Tudo bem que se contundiu, teve contusão, etc. Quase não jogou. Mas quando o Crespo assume, o Crespo não é muito simpático ao futebol do Alisson. O Alisson foi muito bem com o Dorival, quando foi campeão da Copa do Brasil. Mas com o Crespo, não, ele quase não jogou. Tanto é que o Marco Antônio entrou... Por isso que o Dorival quer ele. Entrou e assumiu a posição do Alisson, o Marco Antônio, junto com o Bobadilha. Quer dizer, esses dois não saem do time. Ano passado foi assim o tempo todo. O Alisson quase não jogou. Então, se quase não jogou, libera o jogador para jogar, pô. E ele mesmo, o Alisson quer sair. E o Crespo não vai fazer nenhum empecilho para ele sair, pô. O Tupã cairia bem nesse time do Corinthians, até pela ausência do Maicon. O Alisson cairia bem. E o Dorival gosta, veja bem, o Dorival gosta tanto do Alisson, que o Dorival, recentemente técnico da seleção brasileira, o Alisson figurou na relação de possíveis convocados do técnico Dorival Júnior, pré-lista. Cairia bem? Você acha que é um belo reforço? Jogador, o Alisson é bom jogador técnico, rápido, sabe jogar ali no meio. Eu já tive, o Miller já sabe, já tive treinador que já falou, comigo você não vai jogar. Eu não sei se o treinador hoje tem medo de falar com o jogador, que é tanta coisinha, né? Ou manda outro falar. Porque na nossa época, não, o treinador chegava lá, não vou contar com você no elenco, se você quiser treinar, fica treinando aí. Sério? Já aconteceu isso comigo. Quem? Carlos Alberto Silva. Professor Carlos Alberto Silva. Chegou em mim e falou, você não vai jogar comigo e tal. Eu falei, não, professor, dá uma oportunidade pra mim, pô, eu não quero ir embora, eu quero ficar aqui no Corinthians. Dê essa oportunidade, pô. Que ano foi isso, mais ou menos? Foi em 94. Foi em 94. 94. Eu já estava o primeiro da lista ali para ser mandado embora. Falei, puxa, justo eu, ué. Justo eu. Caramba, eu falei, não, eu posso ter que reverter. Chamei, né, eu fui conversar com ele novo. Falei, pô, dá uma oportunidade para mim, pô, não quero sair, eu tenho contrato até o final do ano, né, pô. Faz tempo que eu tô aqui no Corinthians, né, pô, não vou atrapalhar o trabalho do senhor, vou trabalhar aí, eu quero ser titular. E acabei jogando com ele. Oi? Aí, naquela resenha, eu fui conversar. Você acabou revertendo, né? Acabei revertendo na conversa com ele. E era um cara, gente boa demais. Sim. Muitos Carlos jogadores Alberto Silva teve falou pro Rivaldo no La Coruña, você não joga comigo. Como é que é, presidente? Atenção, parem as máquinas. Como é que é pro Rivaldo também? Tem essa história, presidente? Só que o presidente do clube falou. Não. A maior compra da história do La Coruña, não sei quantos milhões de euros, vai jogar. Vai jogar. Por isso que eu falo, o papel do presidente é importante. Né? O regime é presidencialista, o técnico é quem escala o time. O Reinaldo está coberto de razão quando ele fala que a federação não pode intervir na escalação das equipes dentro do campeonato, mas há um comprometimento de se colocar o que se tem de melhor de momento na escalação titular, pelo menos para jogar a partida, mas daí vai muito de cada treinador. E no clube, o atleta é um ativo, né? É um ativo do clube, você tem que entender. A pergunta que eu faço para você que está em casa e para a bancada aqui, também com a Marina, para todos aqui, o Alisson, se chega hoje no Corinthians, não vou dizer que é o Alisson que está jogando no São Paulo, mas é pelo que ele tem potencial. O Alisson chega para ser titular do Corinthians, ou Alex? Olha, do jeito que o Dorival ama o Alisson, a ponto de colocá-lo na pré-lista da seleção brasileira, eu acho que joga. Agora, a pergunta para mim seria, você colocaria? Pelos jogadores que o Corinthians tem para essa posição, a princípio não. Eu acho que ele tem o Ranieri, que é titular absoluto. Ele tem o Carrillo, que é muito bom jogador. Ele tem o Martínez, que aí que pode acontecer uma brecha, porque o Dorival não vai muito com a cara do Martínez e vice-versa. Mas quando o Martínez joga, ele também se entrega e é muito útil, é importante. Que ele jogou na final da Copa do Brasil, foi uma grandeza, bom, hein? Ele é muito bom. Tem cabeça meio espiroqueta, mas ele é muito bom jogador. Mas é bom ter um maluco no time, né, presidente? Como então, jogou, assim, né? Então, bola por bola... Não vejo, pela fase atual do Alisson, nem tão atual, já do ano passado para cá, eu não vejo o Alisson chegando ao Corinthians e sendo titular pela bola. Mas pelo amor que o Dorival Júnior tem por ele, acho que ele seria capitão do Corinthians. E um jogador, quando chega com essa moral, com esse aval do treinador, o cara chega mais leve. O cara cresce, né? O cara cresce, ele pode ajudar muito, né?
Tá claro e notório que o Dorival quer o Alisson, que gosta do Alisson. Sim. Então, quando o cara, ele tá num astral lá, o Crespo não aproveita muito, ele vem pro Corinthians, a hora que pega a camisa de titular, de repente é difícil sair da equipe, né? O cara chega com moral, né? Não tem como ali, né? Fala, pô, já tá treinando, já tá bem preparado ali, né? Pô, chega com moral, o treinador gosta dele, todo mundo, pô... Tudo isso conspira a favor do jogador, claro, o jogador chega grandão. A confiança lá em cima. E outra, quando um treinador contrata um jogador, isso é normal, uma lei da bola. Ele contrata, eu contrato você. Eu quero justificar minha contratação. Vou fazer o quê? Vou colocar você para jogar. Joga 5, 6, 10 partidas. Ele vai ter mais paciência com esse jogador. Claro. Claro, normal. Porque ele quer justificar a contratação. O Alisson vai chegar no Corinthians, ele vai chegar como titular. Marina, você acha que o Alisson chega para ser titular no Corinthians? E eu vou um pouquinho mais além. O Alex citou o Carrídio, é um jogador que eu gosto muito, mas é um jogador que o calendário é muito puxado. Ele tem problema. Não, ele demora a entrar em forma. Então é importante você ter peça de reposição. Claro, Foi o tempo claro. que o time era de 1 a 11 e você tinha lá os reservas que entravam de vez em quando. Hoje não. O calendário exige um elenco robusto e elenco de qualidade. Então você não tem o Carrillo, você tem o Alisson. Você não tem o Ranieri, você tem o Alisson. Acho que é muito importante. Você entende que seria um reforço espetacular para o Corinthians? Garrafa, vou responder a sua pergunta com os nossos participantes aqui, os nossos internautas no YouTube do Mesa Redonda. A grande maioria, posso dizer que 99% falando que é um reforço, se vier, né, para o Corinthians, seria um reforço bem mediano, que o Alisson é um jogador mediano, pro Crespo não, pro Dorival esquecer ele e trazer o Wallace do Cruzeiro. Alisson, um jogador comum do comum. Alisson não vai agregar em nada a Dorival, então assim, o pessoal aqui, os corintianos que estão nos acompanhando, não gostariam do Alisson aqui no elenco do Corinthians. Garrafa. Você, Tupã, acha que acrescentaria bem pro Corinthians, seria uma boa pro Dorival? Bom jogador. É que o Miller falou, o cara já chega com moral, o treinador gosta, né? Pô, o cara vai chegar e já vai ser jogado, não sei se vai ser o capitão, né, Miller, mas pô, o cara sabe jogar. Na minha opinião, ele é um bom reforço. Acho que não descartaria, não. Tem que analisar. O Corinthians tem um calendário muito complicado esse ano. Tem Paulista, daqui 10 dias começa o Brasileiro, daqui 45 dias Libertadores, tem Copa do Brasil. Tem a final ainda da Supercopa do Brasil. Tem a final, 1º de fevereiro em Brasília. Nossa. Então, tem um calendário que precisa rechear esse elenco do Dorival. Porque, como ele falou, precisa ter gente para trocar. Não tem reposição. 3 seguidas, está sentindo, vou descansar ele, vou botar outro. Então, mas a grande questão do Alisson é isso. Acho que para compor elenco, para fazer parte do time, para ser mais uma peça para ser utilizada no meio de campo, acho ótima a contratação. Acho que é um nome legal. O que eu não vejo é em cima da pergunta que você fez. Ele chega para ser titular? Então eu respondi que pela bola que ele há muito tempo não joga, hoje não seria titular, na minha opinião. Mas do jeito que o Dorival gosta dele, acho que a tendência é de que... Você vê que o Flamengo faz certo. O Flamengo perdeu 3 seguidas no Campeonato Carioca. Sabe por quê? Os titulares estão na pré-temporada. Vai jogar contra o Corinthians, a Supercopa aí, com o time titular bem fisicamente. Com a pré-temporada feita. Exatamente. Ele se apresentou agora dia 13, dia 14, o time titular. Só O Flamengo este ano, o presidente BAP me ligou, justificando que não vinha jogar a Copinha, porque o time da Copinha ia jogar o Carioca. Até que sofreu 3 derrotas. 3 derrotas, né? E agora o BAP está pensando... Agora estão correndo atrás, porque também não pode... Agora, eu quero falar, claro, desse momento difícil político do São Paulo. Está todo mundo curioso para a gente atualizar essas informações. Só que o presidente tocou num ponto importante, né, que o Campeonato Brasileiro começa daqui a 9, 10 dias, calendário apertado. O Campeonato Paulista, os clubes entenderam que esse campeonato, quem vacilar não se classifica. Né? O Corinthians tem uma sequência de clássicos. Quem vacilar cai. Quem vacilar cai. O Campeonato Paulista, quem ele está muito... menos vira campeão. Tá? Agora, presidente, daqui a 9, 10 dias começa o Campeonato Brasileiro, que a gente sabe que o peso, a responsabilidade, ela é muito grande, vai daqui até o final da temporada. A federação teme que os clubes possam começar, quando afunilar Campeonato Paulista e Brasileiro juntos, as equipes comecem a olhar com mais carinho para o Brasileiro em detrimento ao Campeonato Paulista e o Campeonato Paulista perca um pouco das peças principais. A federação acredita, como é que ela pensa que isso vai acontecer nos próximos dias? Não é uma preocupação que a gente tem no radar, não é, porque a gente conhece
a rivalidade local, a disputa local, atletas, comissões técnicas, torcedores, numa competição que é de mata-mata, é de chegar. O empenho, a entrega é muito maior do que num começo de brasileiro, que os ânimos não estão assim tão acirrados. Apesar de eu reconhecer que as pessoas falam às vezes que deixa de ganhar um título no ponto corrido porque perdeu um confronto direto a 3 rodadas do final. Esquece que perdeu 2, 3 jogos em casa no começo do campeonato, são o mesmo número de pontos daquele jogo decisivo que ele não ganhou. Então, o campeonato de 38 rodadas, todo jogo tem que jogar futebol. Agora, o mata-mata, o Paulistão, é o que o cara começar o ano sendo campeão paulista, ele respira. É isso, não tem nenhuma dúvida. E do teremos, jeito que está o Paulistão esse ano... Nós teremos mais de um mês com essa situação, com o Paulistão em andamento e até a final. São meios de semana, são 4 meios de semana. É isso aí. Bom, é o seguinte, prepara então o José Paz, é o José Paz, né? O José Paz vai trazer as informações do afastamento do presidente Júlio Casares. Não recentemente, o presidente do Corinthians sofreu impeachment, Augusto Melo. Né? Lá está o Osmar Stabile. E no São Paulo a situação se agravou demais, está uma confusão, o presidente está afastado, Casares, vai também um processo de impeachment correr, o Zé Paz vai atualizar. Bom, Zé Paz já está pronto? O Zé Paz está pronto para falar da crise política no São Paulo? Isso reflete dentro de campo, não reflete? José Paz, atualizando, o presidente Casares então está afastado do cargo? Com o afastamento provisório de Júlio Casares da presidência do São Paulo por 188 votos a 45, o presidente em exercício do clube passa a ser o vice de Casares, Arrim Assis Júnior. E logo minutos depois que a decisão foi tomada pelos 235 conselheiros que votaram, o novo presidente já ouviu cobranças por dias melhores. O problema nunca foi a torcida, o problema são vocês aí dentro. Então, faça uma boa gestão, tá, presidente? Tá bom? É isso. Tá bom? Então faça uma boa gestão. Nós só queremos presidente! Arrim Assis é empresário, tem 80 anos e assume o São Paulo por 30 dias. Agora, o presidente do Conselho Deliberativo, Walten Ares, precisa convocar uma Assembleia Geral dos sócios e são eles quem vão decidir por maioria simples se Júlio Casares será empichado ou não. Tô triste, porque não era isso que eu queria. Tô triste, São Paulo não merece isso, não merece o que aconteceu. Tô triste. Nunca gostaria de ter assumido assim. Eu acho que ele tem plenas condições de fazer um exercício elegante do cargo, um exercício competente. Ele é um homem que tem sucesso pessoal. Mesmo com uma futura confirmação do impeachment, o Júlio Casares não perde os direitos políticos dentro do São Paulo. De acordo com o estatuto do clube, ele já não poderia concorrer na eleição que acontece no final desse ano, por ainda ter um segundo mandato consecutivo em andamento, mas pode sim se candidatar à presidência em 2029 e segue como conselheiro vitalício do São Paulo. O São Paulo Futebol Clube dá um prejuízo praticamente de R$1 milhão por dia útil, 20 milhões de reais por mês. Cada dia com essa administração no poder, o São Paulo perde. O clube vai continuar competindo, vai continuar honrando sua camisa e sua história. Peço confiança, paciência, especialmente união. Por enquanto, o Casares deixa o clube pela porta dos fundos e sem o cargo de presidente. A pergunta é, esse aspecto político, o afastamento do presidente, a chegada de um novo, e aí a definição se o Casares será ou não empichado, reflete dentro de campo. É claro que hoje, na Neoquímica Arena, essa pergunta foi feita várias vezes ao técnico Hernan Crespo. Vamos ouvir o que pensa o técnico do São Paulo desse aspecto político. Até porque ele, Crespo, voltou ao São Paulo pelas mãos do ex-presidente Júlio Casares, na tela. Peor que esta situación. Acho que no. Fue la primera vez, ¿no? La historia. Peor, espero que no. Espero que un mundo São Paulo aprenda que estas cosas no pueden acontecer nunca más. Para no repetir. Acontecer nunca mais. Eu quero ouvir o Miller, o presidente Reinaldo, os demais integrantes da bancada, só que antes,
ouvindo todas as partes, como manda o bom jornalismo, né? Ouvimos o representante da comissão técnica, agora um representante dos jogadores, uma peça importante dentro do elenco. O jogador Lucas também se pronunciou. Estava refletindo, não reflete? Como fica agora com esse problema político sendo sanado dessa forma? Vamos ouvir o Lucas. Só se falava nisso, né? Todo mundo abria os jornais, todas as notícias eram só sobre isso, sobre a política. Então a gente queria que acabasse isso logo, que resolvesse, que ajustasse. E agora a gente poder falar de futebol. E agora quem está, né, no comando do clube também fazer o melhor para o clube para que o São Paulo volte a ser o que já foi por muito tempo. Miller, você como um dos maiores jogadores da história do São Paulo Futebol Clube, isso falo com muita tranquilidade, porque isso é fato. Como você se sente como São Paulino, como ex-atleta e como uma figura emblemática, um dos grandes do São Paulo Futebol Clube, tricampeão da Libertadores, tricampeão mundial, passando por esses problemas. Qual é o seu sentimento e o que você tem de informação e a sua opinião sobre isso, Miller? O meu sentimento é de tristeza, né? Pela situação que o clube, né, está passando. Páginas policiais, isso nunca aconteceu na história do São Paulo, como destacou aí o atual presidente, né? Agora, presidente Harris. Por outro lado, precisava ser feita alguma coisa, com certeza, né? Depois de todas essas notícias na página policial, o Conselho do São Paulo tomou uma posição por 188 votos. Isso que aconteceu, né? Então agora o presidente Casares ele vai se defender na justiça comum, mas de qualquer maneira o Conselho tomou essa posição porque, imagine só, o São Paulo acorda 1 milhão amanhã, acorda já com um déficit de 1 milhão, 1 milhão por dia, é muita coisa. A dívida triplicou do São Paulo. Então acho que agora a gente tem que esperar, porque sabemos que os problemas do São Paulo não vão se resolver em 3 meses com o novo presidente. Não, nós sabemos disso. Mas um passo foi dado. E não é só o presidente que tem que ser afastado, não. Tem muito mais gente lá que tem que ser afastado. Não é só o presidente, o Casares. Se outras pessoas também têm que sair. E o presidente atual, ele tem que ter essa consciência de fazer uma limpa, já que agora ele é presidente, ele tem que fazer uma limpa lá. Porque o São Paulo, como estava, não podia continuar. Como é que faz? Né? Então acho que o clube agora tem que dar uma sentada, né? O presidente vai ter muito tempo assim, para poder colocar a casa em ordem, mas esse tempo está contra ele. Lembrando que essa é uma decisão temporária, né? Porque os sócios, provisória, melhor dizendo, porque os sócios serão ouvidos e uma votação definirá ou não o impeachment do Casares. O presidente da Federação Paulista de Futebol vê de que forma escândalo atrás de escândalo com os seus chamados afiliados grandes, ou com alguns dos seus afiliados grandes. O Santos já viveu problema político, o Corinthians recentemente teve um impeachment, o Corinthians é caso de polícia, e agora o São Paulo, que sempre foi referência também. O quanto isso é ruim para a imagem do futebol paulista, ô presidente? Não só para o futebol paulista, futebol brasileiro. E triste porque o São Paulo Futebol Clube tem uma história linda, maravilhosa, poderosa, de títulos. E como disse o presidente em exercício, o Assis, é uma tristeza, é um momento que eu não quero assumir, palavra dele, não queria assumir desta forma. Eu acho que São Paulo precisa de união e por parte da federação. A federação respeita os estatutos dela, a federação, e do clube. Para a federação, neste momento, o presidente é o presidente Assis. Eu já pedi para a Lilian, que é a nossa executiva lá, entrar em contato com a Gisele, para marcar um encontro, para conversar com ele, para explanar como é o Campeonato Paulista, o que está acontecendo, quais são os direitos e obrigações, falar sobre a atual conjuntura política do futebol no Brasil, dar informações a ele para que ele possa decidir bem e decidir melhor. Tá certo. Bom, já diferentemente politicamente do São Paulo e do próprio Corinthians, o Palmeiras, né, no aspecto político, tem os seus problemas lá, mas está caminhando, seguindo a sua vida. E no Campeonato Paulista é 100% de aproveitamento. 100% de aproveitamento. Vamos saber com o Marcelo Baceggio como foi mais uma vitória do Palmeiras, ou seja, nova temporada, velhas reclamações, velhos comportamentos de Abel Ferreira. Palmeiras 1, Mirassol 0, com Marcelo Baceggio na tela.
Nova temporada, velhos hábitos. Com Abel Ferreira no Palmeiras, certas coisas nunca mudam. O sangue quente de Abel na beira de campo contrastou com a frieza para apostar na base em um jogo complicado contra o Mirassol. Arthur Gabriel e Luiz Pacheco foram titulares, enquanto Benedetti e Riquelme Felipe entraram no decorrer da partida. O grande protagonista, o grande mérito é dos jogadores. Logicamente que a mim, como treinador, ver um Arthur que num cruze ele passa, fez 7 ou 8 cruzamentos, não fez 7 ou 8 cruzamentos, fez 7 ou 8 passes para a área. Ver um Luís Pacheco que se mostra para o jogo, né? Que tem coragem, que não se esconde do jogo, também é bom, mas há aqui sempre um mas, não é? As 9 mudanças em relação ao time que venceu o Santos não surtiram efeito no primeiro tempo. Mas, na etapa complementar, a mescla da experiência com a juventude deu mais liga. E Flaco Lopes saiu do banco para garantir a vitória por 1-0. Cara, uma bola parada, eu pressenti que a jogada ia terminar ali. E eu fui no segundo e consegui direcionar bem a bola para a rede. Estou feliz por isso. Depois de um 2025 sem títulos, o Palmeiras inicia a nova temporada determinado a não deixar as conquistas escaparem. E o início no Campeonato Paulista mostra que a equipe está no caminho certo. Afinal de contas, o Verdão tem 100% de aproveitamento, não sofreu gols e briga pela liderança da competição. Acho que o fato de tudo que aconteceu ano passado está sendo a gasolina que a gente está tendo nesse começo de ano. Eu nunca prometi títulos, nem vou prometer. Eu não prometo nada. Eu faço o melhor que sei com os recursos que tenho. E felizmente nestes anos, o que era para ser um título por ano que me pediram, foram 10. Se calhar se eu tivesse dividido as 2 Libertadores, fosse uma num ano, outra noutra, se fosse dividido o Paulistão, né? Se calhar ninguém me estava a dizer aquilo que dizem. Fazendo jus ao próprio hino, o Palmeiras versão 2026 vem sendo imponente e com uma defesa que ninguém passa. Os nossos jogadores têm que entender que jogamos no Palmeiras, temos que nos expor, que temos que recorrer riscos, temos que passar e nos mostrar para o jogo, em momento nenhum nos esconder, independentemente das críticas, seja de quem for. Fazer um jogo que a mim, enquanto treinador, me dá gosto ver e assistir. Bom, tá aí o Palmeiras, 100% de aproveitamento, Alex Miller, o Palmeiras, se não tá arrancando suspiros, tá lá pontuando. Líder, 9 pontos, nenhum gol sofrido, né? Preparando a equipe e um Palmeiras que perdeu o Campeonato Paulista o ano passado, vem de um ano passado sem ganhar absolutamente nada, e entendo que o Abel, logo quando chegou aqui, ele tinha alguma dificuldade, ele entendeu o Paulista, a importância do Paulista, o que é natural. Mas bastou um Paulistão, ele quase ficou de fora do primeiro Campeonato Paulista, e aí ele estava colocando a equipe mesclada, aí ele colocou o time titular, chegou lá adiante. Depois o Palmeiras sempre vem forte no Campeonato Paulista. E não está sendo diferente nesse início, porque ele tem Brasileiro, tem Libertadores. Como é que está sendo esse Palmeiras no início? E no jogo de ontem contra o Mirassol, que é a equipe de Série A, Alex. Equipe de Série A, mas que também passa a mesma dificuldade do Palmeiras, do São Paulo, do Santos, que terminaram o ano passado no mês de dezembro, né? E não cito o Corinthians, porque o próprio Reinaldo já disse aqui, que o Corinthians é pior ainda a situação, porque terminou dia 21. O Palmeiras e os outros que participaram da Série A do Brasileiro terminaram dia 7 de dezembro. Então, Palmeiras e Mirassol estão na mesma toada em relação à parte física, né? Agora, o Palmeiras começa o ano, o que é o mais importante para dar tranquilidade para o Abel Ferreira, ganhando os seus jogos. Isso para mim é o mais importante. 3 jogos, 3 vitórias, é o segundo colocado na competição, só perde no saldo de gols para o Bragantino, que não tomou nenhum gol também, fez 9. O Red Bull Bragantino faz um início espetacular de Campeonato Paulista, na mesma toada física também do Palmeiras, e o Palmeiras sendo obrigado a utilizar os seus jogadores numa minutagem bem controlada. Você não vê o Abel repetir escalação, longe disso, e mais, ele promovendo alguns garotos da base que a gente percebe que tem um valor muito grande. De novo, o Palmeiras, e com o trabalho do João Paulo Sampaio, que é espetacular no clube,
E o Abel recebendo esses meninos para aproveitar o Campeonato Paulista, esse início de temporada, em que ele não pode contar com os seus principais jogadores o tempo todo, ele abre espaço para jovens talentos. Como a gente tem visto, e como eu vi ontem, um deles que me encheu os olhos, que é o lateral esquerdo Arthur, que ele mesmo fala que o Arthur não cruza, o Arthur passa. Então o Arthur aparece num momento em que o Palmeiras tem o Piquerez jogando muito mal há quase um ano, e o Jefté, que foi contratado por milhões e que também não tem aproveitado as suas oportunidades. Aí vem o menino da base, que vem de graça e arrebenta com o jogo ontem. Jogou demais o Arthur. Então, se ele mantiver esse nível de aproveitamento, por que não pensar até numa titularidade se o Piquerez não melhorar? Para mim não tem cadeira cativa para nenhum jogador. Se está bem, continua jogando. Se ficar mal, tem que ter outro. O problema é que o Piquerez não tinha reserva à altura. Antes com o Vanderlan, depois com o Jefté, aí não dá. Agora, o Arthur mostra que pode ter uma novidade importante para o Palmeiras. Assim como o Larsson, Riquelme Felipe, Eric Belé, o Luiz Pacheco, que ontem no meio de campo também parecia o César Sampaio, cara. Um negócio de louco que o Luiz Pacheco fez ontem no jogo contra o Mirassol, junto com o Marlon Freitas. O senhor tá empolgado, hein? Deu uma empolgada com a base aqui, hein? Você não fez a pergunta? Deu uma empolgada com a base aqui. Vou falar pra você, tô voltando de férias, falei, deixa eu me conter, mas eu não pude me conter e vir ao seu lado, porque daqui a pouco é Roberto Carlos, ali de volante já vem Dudu. Sim, vou falar pra você uma coisa, hein? O homem, não, presidente, o homem deu uma empolgada mas aqui com os todos eles começaram um dia como jogadores recém-chegados da base. E são as oportunidades que esses jovens jogadores têm, e quando lhes são dadas essas oportunidades, eles têm que saber agarrar. E esses meninos estão sabendo. Até porque os titulares do Palmeiras, alguns deles estão mal há bastante tempo. A base é a solução mesmo hoje para os chamados grandes, presidente? O futebol brasileiro, não é para o grande, para o médio, para o pequeno, é a fonte de receita, é uma forma de você ter um elenco seu mais barato, para o pequeno, do interior. Se você tiver uma base bem feita, e se você tiver 30% do seu elenco feito em casa, a economia que você faz na folha de pagamento é fundamental. A chance de você revelar e fazer alguma receita para o clube também é real. Futebol é isso. É óbvio que o clube menor, ele vai revelar um jogador de uma forma mais tímida, mais humilde, do que um menino da base do Palmeiras, que tem um trabalho excepcional, de excelente qualidade. O comentário que o Alex fez do João Paulo é perfeito. É um trabalho espetacular. É um homem que vem repetindo o sucesso todo ano. Ele tem as ideias dele, cobra dos atletas, ele entrega um jogador muito mais maduro. Base, tratar com o jovem, além do aspecto social que a gente tem, a gente do 11, do 13, do 15, esses meninos praticarem esporte, é a forma de você, com que o clube consiga se organizar melhor financeiramente e esportivamente. E rapidinho nessa esteira, Garrafa, antes do Miller, do Tupanzinho, só um minutinho. O Palmeiras, ano passado, Xará, gastou mais de 400 milhões de reais em jogadores que hoje a gente vê que na base o Palmeiras tem até melhor. O Palmeiras contratou Giai e Kelvin, por exemplo, para a lateral direita, e mandou embora o Gilberto, da base, que é bom de bola parada, é bom e tem cruzamentos perfeitos, e mandou embora de graça por empréstimo para o Atlético Paranaense, e está arrebentando no Atlético, recebendo elogios todos os jogos, já fez assistência para gol lá no Atlético Paranaense, num grande clube do futebol brasileiro, e gastou milhões e milhões e milhões, quase 80 milhões de reais nesses dois jogadores, e nenhum consegue se firmar. E não joga. O Giai, então, é inimigo da bola, ele tem alergia da bola, o Giai. Então, você tem na sua base de jogadores que você não precisaria gastar milhões, como gastou no Mikael, que já teve que ir embora porque não aguentou o tranco de jogar no Palmeiras. Não é qualquer um que consegue jogar no Palmeiras. O Facundo está indo embora, sabia? O Facundo está sendo negociado, vai voltar para os Estados Unidos, porque não rola. São milhões e milhões investidos, repito, mais de 400 milhões de reais só em jogadores questionáveis e que não estão dando certo e que não deram certo. E alguns já estão saindo. E agora surge Pacheco, surge Eric Belé, surge Larsson, jogadores para essas posições que o Palmeiras já tinha. O Benedetti é 1 milhão de vezes melhor que o Mikael. Para que foi buscar o cara lá nos Estados Unidos? Gastando milhões também.
Então você tem que saber contratar. Outras contratações deram certo. Mas Quais? tem que tomar cuidado também. Você não pode queimar toda a garotada da base. Miller? Por a base. Eu entendo que são valores, mas você tem que... Eu tô falando de Palmeiras. Né? Eu tô falando de Palmeiras. E esses caras da base do Palmeiras estão mostrando em campo nesse Campeonato Paulista o seu valor. Muito mais do que Você os viu o que caras... aconteceu com o Flamengo. Eu entendo que o Palmeiras é o Palmeiras, o Flamengo é o Flamengo, mas tem que tomar cuidado. Acho que tem que tomar cuidado. Mas o Alex, eu não estou tirando a razão do Alex. Acho que estou na linha do presidente. A base é importante. Está aqui o Tupã. Acho que não diferentemente, para esse início de trabalho lá no Tupã também, até por ser uma equipe modesta, equipe interior, tudo é feito em função da garotada que chega, né, Tupã? Não pode ser de outra forma, né? Com certeza, Garrafa. O Alex tocou no ponto fundamental. Não é porque o cara tem 28 anos e o menino tem 18 que ele não pode jogar, né? Aí depende o quê? Depende do jogador, depende do treinador, né? Depende do jogador. Vestiu a camisa, caiu bem, foi no primeiro jogo, já arrebentou. E futebol se vive do quê? De resultado positivo. Quando ganha, né, Miller? Porra, quando ganha você fica... Ajuda, né? Ajuda. Aí você trabalha e fica cheio, e joga bem, você faz um trabalho legal, né? Fora de campo, dentro de campo. Então isso influencia muito, como o presidente falou, Reinaldo. Dá essa oportunidade para esses garotos, né? De 11, 12, 13, fazer uma base forte. Porque com 11, quando chegar no 17, 18, você já conhece o moleque a fundo, né? Fala, pô, esse menino tem condições de jogar com 18, 19 anos já no profissional. Então isso é a oportunidade. Agora... Ô, Garrafa, mas só que tem um detalhe. Veja bem, uma coisa é o descobrimento, outra coisa é a revelação. O Abel faz esse trabalho muito bem há muito tempo. Ele pega, coloca o garoto lá, fica treinando quase que um ano, depois ele coloca no time profissional. Ele não coloca assim da noite pro dia. Então, é um processo, né? O processo da base é a formação. O processo no profissional é uma outra coisa, né? Então, por isso que o jogador se acostuma no ambiente profissional do time principal, treinando exaustivamente, quase que o ano todo, e depois que ele coloca o jogador no Paulistão, por isso que esses jogadores citados pelo Xará, eles entram no time, jogam como se estivesse na base. Mas, claro, em uma outra dimensão, porque já é profissional. Então, o Abel é um dos poucos treinadores que faz isso muito bem no futebol brasileiro. Agora, concordo com o Abel. O que o Miller falou é fundamental. Esse menino, todos esses meninos que você falou, eles não caíram, tiraram da base por zero. Eles estão sendo muito bem trabalhados pelo Abel e pela sua comissão. Ele sabe quem pode ir antes, quem tem que esperar um pouco, quem tem que maturar. É um trabalho brilhante que o Palmeiras, sua comissão técnica, seu departamento de futebol faz. E a gente tem que reconhecer isso. Vamos colocar o Abel Ferreira na roda, então, com esse tema. Só lembrando que uma coisa, você trabalhar com a base e tal... Outra coisa é um clube como o Palmeiras, se não contrata, dentro do que o Alex está falando, não fica só na base, os rivais, Cruzeiro contratando, o Flamengo contratando, o Palmeiras colocando sua base, a torcida cobra demais. Está cobrando com razão, porque o problema é o Palmeiras não contratar jogadores prontos. Só contrata jogador que ninguém conhece e que custa caro. Vamos então ouvir o técnico Abel Ferreira sobre esses garotos da base aí. Vamos ouvir o Abel falando também a respeito do trabalho que é feito dentro do Palmeiras na base, porque surtiu efeito justamente já contra o Mirassol. Vamos ouvir. 35% ou 45% que nós temos é da base. E vocês não veem nenhuma equipa que luta por título a fazer o que o Palmeiras faz. Não veem nenhuma. Não é? O ano passado, quem é que lutou pelo título? Palmeiras, lutou o Flamengo, lutou o Cruzeiro. Vocês viram alguma a fazer isto? Vocês viram alguém fazer isso ou foi só o Palmeiras? Não, o Palmeiras fez mais. Palmeiras fez mais. Em termos de abundância, de utilização de jogadores exatamente. O que eu entendo do Abel, ele fala assim, os outros, né? Por exemplo, o Flamengo foi campeão. Vamos pegar o Flamengo comparando. Foi campeão, mas não usou a base. O Palmeiras utilizou muito a base e não venceu. Ele falou, mas o Palmeiras faz isso e tem o ônus. Muito legal trazer a garotada da base, mas às vezes a base demora um pouco para vingar, para a coisa acontecer. E a cobrança vem. Né? Agora, o Abel fala também do que o presidente Reinaldo comentou sobre o trabalho dele com os meninos da base. O trabalho do Abel. Então ele primeiro cita os rivais, que os rivais, diferentemente do Palmeiras, não trabalham com a base, mas não trabalham porque investe alto. Tá aí o Cruzeiro recusando proposta milionária
né, do Flamengo para liberar a sua principal estrela e tal. E o Palmeiras tendo que se virar com a base. O Abel, ele tá, entre aspas, dando uma chorada. Eu tenho que trabalhar com os meninos aqui, tal, para que a cobrança não venha forte. O Abel falou mais sobre as categorias de base, sobre ele, Abel Ferreira, na tela. Eu não vejo nenhum treinador, não é, a fazer isto que eu estou aqui a fazer, não vejo nenhum. Mas depois, quando nós não ganhamos, por isso é que eu estava a dizer ao teu colega no início, nós não ganhamos títulos, mas há coisas que nós ganhamos. Valorizamos os jogadores, ganhamos muito dinheiro com vendas que fazemos, valorizamos e damos credibilidade ao Palmeiras, quer internamente, quer externamente. Aí, presidente, aí o Abel falou, ninguém faz, tal, mas a cobrança vem. Só eu faço. Eu gosto quando o Abel começa a falar dele próprio. Eu fico feliz. É uma cobrança que não é justa do torcedor. O Palmeiras é um time ganhador, é um time que disputa em todas as competições nos últimos anos, disputa título. Ser 3 vice-campeões em 2025 foi um acidente. A estrutura do Palmeiras é estrutura para ganhar títulos. Tem detalhe, ganhar uma competição, é que o Alex falou, perde um gol, perde 2 gols, toma um. São acidentes, são detalhes. Mas o trabalho do presidente Leila, do Palmeiras, é um trabalho que precisa ser reconhecido. É diferente no Brasil. É um trabalho que é diferente no futebol brasileiro. O Garrafa é um somatório de coisas, né? O Abel, ele tem um respaldo 100% da diretoria. Isso para o treinador é excelente. Uhum. E esse respaldo, aí vem um pacote, né? Da paciência, perseverança, confiança. Tudo isso faz parte desse processo que o Abel faz com a garotada. Isso é muito importante. E o que ele falou é verdade. Porque nenhum outro treinador, o clube tem paciência com ele. Ah, não, você vai revelar, vai jogar 3 da base para jogar contra o Flamengo? E o Flamengo só tem estrangeiro de alta qualidade? Não vai ver a cor da bola, não vai pegar na bola. Não é, Tupã? O que acontece? Aí já manda embora o treinador. Com o Abel, ele sabe que isso não vai acontecer com ele. Que a diretoria o apoia. Mas pode colocar. Temos paciência, vamos esperar. Porque tem dado certo. Oxalá se todos os clubes tivessem essa paciência e desse esse respaldo como o Palmeiras dá para o Abel. Agora, nós estamos aqui entre jornalistas, né? Entre presidente de clube e ex-jogador, no caso do Panzinho, dirigente e o Reinaldo. Mas e o torcedor jornalista e palmeirense? Pensa o quê? O Palmeiras tem que continuar com a base ou tem que focar assim como fazem os seus rivais, Flamengo, Cruzeiro, investir no alto? Roberto Avalone, o que você pensa, né, sobre o Palmeiras? Vai com a base ou vai com as grandes estrelas? Boa noite, Avalone. Muito boa noite, Osmar Garrafa. Com muito prazer, eu substituí a sua pessoa no domingo passado e matei a saudade de abrir o programa, dizer muito boa noite, está no ar o Mesa Redonda Futebol Debate, 21 horas, 8 segundos, 12 milésimos, e muito bem. Sobre o palestra, Reinaldo, tudo bem, eu entendo, tem que manter a política da boa vizinhança, elogia todo mundo, tem que ser amiguinho, não é isso, Reinaldo? Mas eu não concordo, o Palmeiras é time grande, precisa contratar os melhores jogadores. E por que só o Flamengo consegue? O Palmeiras não consegue? Interrogação. Precisa conseguir? Exclamação. Tem que contratar John Arias. Tem que contratar Almada. Tem que contratar Messi. Não, Messi é mais difícil. Nino. Mas tudo bem. Nino. E que não é o Nino Paraíba, é o Nino zagueiro. Ex-Fluminense e que está no Zenit. Tá bom, Garrafa? E o Tupanzinho? Título brasileiro de 90, você viu? Parabéns. Tá certo, Avalone, a nossa homenagem ao mestre Roberto Avalone, juntamente com o Alex. Aliás, o Avalone aqui, né? O Avalone aqui falou sobre o Arias, ex-Fluminense. Tem também essa história do Nino, né? Zagueiro do Zenit. Como é que tá isso, Alex? Atualiza pra gente aí. Há possibilidade de chegarem jogadores desse tamanho pro Palmeiras? Olha, primeiro que é necessário chegar, né? Como a gente está falando, tem que ter um equilíbrio. Não é só a base que resolve. A base é muito importante, mas é preciso que a base seja utilizada em meio a jogadores prontos, formados, até para que esses jovens cresçam
tendo no dia a dia ao lado referências técnicas de liderança, tudo isso é muito importante. Então, para isso, o Palmeiras tem que parar de errar em contratar promessas de fora que valem milhões, que ninguém conhece. O questionamento é esse, é que o Palmeiras contrata jogadores que na base ele tem melhor e que ninguém conhece. Agora, você vai, contrata o Marlon Freitas, que já tem um currículo vasto e de qualidade comprovada. Você contratou no passado o Andréas Pereira. Você contratou Vitor Roque. O Vitor Roque. Então, assim, esse tipo de contratação, sim. Agora, o Nino pertence ao Zenit, ex-Fluminense. O Palmeiras tem interesse no jogador, ainda não tem uma confirmação. Fez proposta, não? Proposta oficial mesmo, aquela coisa assim, ainda não. Mas, assim, tem as conversas para viabilizar essa contratação. E quanto ao Arias, que é um desejo muito grande do Abel Ferreira, existe sim uma grande possibilidade do Palmeiras contratá-lo. Está cada vez mais perto de o Palmeiras ter o Arias e cada vez mais longe de ter o Almada. Os dois jogadores apareceram nos últimos dias, nas últimas semanas, como probabilidade de contratação. O Almada ficou mais complicado, o Atlético de Madrid, ele acha que tem ainda espaço na Europa, o Benfica se interessou por ele, mas o Arias, com 28 anos, ele abriria sim a possibilidade de voltar ao Brasil. O Fluminense tem uma cláusula contratual de poder exercer uma preferência caso algum outro clube brasileiro queira o jogador, e o presidente do Fluminense falou que vai tentar honrar essa cláusula, porém não dá certeza ao torcedor do Fluminense, porque depende dos valores. Se o Fluminense não conseguir empatar o valor que o Palmeiras pode pagar ao Wolverhampton da Inglaterra, que já está rebaixado lá na Premier League, então por isso que vai facilitar também essa negociação, gira em torno de 14 milhões de euros, esse é o valor que está sendo dito. Então, se o Fluminense quiser empatar, ele até pode repatriar o Arias, mas o Arias já tem um acordo encaminhado com o Palmeiras e isso também pode facilitar. O Arias pode falar, olha, igual o Marlon Freitas fez com o Palmeiras, né? O Arias pode falar, não, me acertei com o Palmeiras, o Fluminense tem a cláusula, ele pode até conversar nesse entremeio com o Fluminense, dizendo que quer jogar no Palmeiras, como o Marlon fez, dizendo ao Textor que queria jogar no Palmeiras, por isso que ele foi liberado do Botafogo também. Então, o Arias é um reforço provável do Palmeiras para a sequência da temporada. Já veio o Marlon Freitas, jogador conhecidíssimo. Muito bom jogador, muito bom. Um bom jogador, agora fala-se no Arias, fala-se também no Nino. É um perfil de jogadores diferente do que a direção do Palmeiras vinha contratando. A direção do Palmeiras fazia aposta e pagava caro, como Facundo, como Sousa, e foi muito criticada a diretoria do Palmeiras e o próprio Abel pelas contratações do ano passado. Esse novo caminho é um caminho para se ficar mais próximo ao rival Flamengo, para se equiparar em nível de contratações. Esse é o caminho, acho que usa a base e também busca jogadores de experiência. Essa mescla é importante, Reinaldo? Fundamental. O futebol hoje se faz com qualidade, com experiência, mas com tranquilidade. A gente está se esquecendo de falar do Cruzeiro. Pedrinho, dono do Cruzeiro, tem feito movimentos muito significativos para reforçar o time do Cruzeiro, que foi terceiro lugar no Brasileiro. O Cruzeiro vem fortíssimo. Então, o Cruzeiro é um clube que vai chegar muito forte no Brasileiro, muito forte na Libertadores. A gente, com o advento do Mundial de Clubes, cada Libertadores é um desafio para os clubes. Porque para chegar no Mundial de Clubes tem que ganhar a Libertadores. Então, o Flamengo já está lá, porque ganhou o ciclo do ano passado. E Palmeiras, Cruzeiro, as equipes estão se reforçando. O próprio Fluminense para poder chegar, ganhar uma Libertadores para chegar também no Mundial. Chegar no Libertadores, ser campeão da Libertadores, não é só ser campeão da Libertadores. É ter uma vaga no Mundial em que o dinheiro foi muito diferente da própria Libertadores. Ô Tupã, o Palmeiras, pelo ano que teve, pela ausência de títulos, foi vice, a presidente Leila, inclusive, disse outro dia, ser vice também é importante e tal, tem boas premiações, mas o torcedor ficou muito magoado com o Palmeiras. Isso torna a campanha do ano passado, torna a campanha desse ano do Palmeiras uma campanha de maior pressão, e eu vou um pouco mais além. A paciência que se tem com o Abel, até pelos títulos que ele conquistou no Palmeiras, ela diminui para essa temporada? O Palmeiras está mais pressionado? Está pressionado. Não ganhou, né, nos campeonatos do ano passado, né? Chegou, mas não ganhou. Então fica difícil de trabalhar. Tirando isso aí um pouquinho com o Reinaldo falou, eu vivi uma experiência boa em 97, quando eu saí do Corinthians para o América Mineiro.
que o América fez o quê? Contratou 5 jogadores, eu, Pintado, Boiadeiro, quem mais foi? O Ronaldo Luiz, jogou no... Foram 5, 6 jogadores e mesclou com a garotada que vinha do Sub-20, os moleques. E mesclou. E deu... Nós somos campeões, né, na época 97. Eu fui artilheiro da Série B, já com 30 anos, fiz uma boa campanha lá. Então acho que isso que é fundamental, né? Mesclar a categoria de base com esse jogador experiente. E nós fizemos um campeonato excelente, perdemos 2 partidas no campeonato. A mescla é fundamental. Ô, Garrafa, sabe o que acontece? Veja bem, o Flamengo não só é o melhor time da Sul-América, como sabe contratar. Gasta muito, mas gasta no que resolve. Gasta certo. É o que eu tô falando. Então, a pressão do Palmeiras sempre existirá. Agora, esse ano, eles têm que focar no quê? Na precisão em contratar certo. Porque até um jogador... O problema são 2. Contrata o jogador meia-boca, só que esse jogador meia-boca ele custa caro. Como o Atlético está mais de 400 milhões de jogador meia-boca. Pelo amor de Deus, não dá. Aí fica para trás. O Flamengo não. O Flamengo no passado, aquilo que eu te falei, o Flamengo no passado, o Jorginho, o Alexandre e o Danilo, eles vieram pro Flamengo só pelo salário. O Flamengo não gostou nada. E há quem diga que o Jorginho foi oferecido ao Palmeiras e o Palmeiras... Pra você ter uma ideia, como o Flamengo... Entendeu que era um outro perfil de contratação. Se não bastasse o Flamengo saber contratar, Carrascal, pô. O Carrascal estava no banco ano passado. Mesmo assim, no final, depois pegou titular e joga muita bola. E é titular da seleção colombiana. Quer dizer, então são jogadores de nível que o Flamengo contrata e contrata acertadamente. Agora o Palmeiras tem que fazer isso, ser preciso nas contratações. Ô Alex, você que conhece profundamente o Palmeiras, a pergunta é objetiva a você. O Abel Ferreira suportaria mais uma temporada como a passada no Palmeiras? Suportaria uma nova temporada? Seria uma calmaria em dezembro, caso o Palmeiras tivesse chegado às finais, brigado por títulos, mas não conquistado nada? Ou a pressão esse ano tem sim a obrigação, pela estrutura, pelo investimento que tem, de se conquistar? O Abel tem a obrigação, ele consegue passar esse ano ileso, como passou o ano passado, sem nenhum título? Acho muito difícil o Abel continuar no Palmeiras para o ano que vem, caso ele não conquiste nenhum campeonato esse ano. Aquele crédito que ele adquiriu, ganhando 10 títulos em 3 anos, e foi um início fantástico, histórico, que o fez, inclusive, ser considerado por muitos como o maior treinador da história do Palmeiras, né? Só que nos últimos 2 anos ele não ganhou nenhum. Né? Por isso que ele foi daquela pulverização de títulos que ele preferiria. Porque, de fato, ele foi campeão 10 vezes em 3 anos, mas em 2 anos não ganhou nenhuma vez. Então, o que explica isso? Né? O trabalho dele piorou? Os jogadores são piores? As contratações, sim, são piores. A gente viu isso ano passado. Acabei de falar aqui, o Palmeiras gastou muito dinheiro em jogador que não resolve e não resolveu. Né? Diay, Kelvin, Jefté, Mikael, Facundo, Sousa, Emiliano, e já está começando a perceber, inclusive mandando embora esses jogadores. O Aníbal já foi, o Mikael já foi, o Facundo está indo. Então, é assim que funciona o futebol. Se você ficar escorado nos louros das vitórias do passado, não te dão garantia de permanecer para sempre. E o torcedor do Palmeiras é exigente. Se esse ano não ganhar, eu duvido que ele fique para o ano que vem. Bom, terminou há pouco o jogo do Santos. O Santos venceu o Guarani. Não, empatou 1-1. Empatou em 1-1. O Alexandre Silvestre daqui a pouco traz informações ao vivo, né, a respeito desse empate do Santos. Mas antes eu tenho um recado importante para você. Conheça os postes colapsíveis de fibra da Politec. Os postes colapsíveis da Politec são projetados para absorver impactos e garantir segurança. Os postes da Politec são leves, práticos e seguros. A Politec está há mais de 10 anos no mercado oferecendo qualidade e inovação. Acesse politecbrasil.com.br ou então ligue no telefone da Politec 0 operadora 19 996 360065. Nós vamos com o Alexandre Silvestre. Eu ainda tenho o Abel falando do Campeonato Paulista para que possamos seguir com o Alexandre Silvestre. Só preciso dessa informação aqui. Isso, antes então do Alexandre Silvestre, como a gente falou muito do Campeonato Paulista, o próprio Crespo falou da importância, o Dorival, o Abel Ferreira também fala da importância e da força do Campeonato Paulista, porque nós falamos até um pouquinho atrás, né? O primeiro ano do Abel, ele chegou aqui e não estava entendendo muito o que era o Campeonato Paulista. O Abel pegou rapidinho o que é o Paulistão e hoje, não diferentemente, ontem melhor, não diferentemente, o Abel falou da força do Campeonato Estadual Paulistão. Vamos ouvir.
Isso, o Paulistão de longe é o melhor campeonato do Brasil, porque a quantidade de equipas que tem da Série A, nenhum campeonato tem tantas equipas da Série A como aqui no Paulista. Mesmo as equipas que não são de Série A começam-se a preparar muito cedo, portanto fisicamente estão fortes e super motivadas. Bom, o presidente Reinaldo já fala a respeito dessa declaração do Abel, que sabe da força do Campeonato Paulista. E nós vamos direto a Campinas com o repórter Alexandre Silvestre ao vivo, com um convidado aqui no Mesa mais que especial. Alô, boa noite, Silvestre. Fala, Garrafa, boa noite, galera do Mesa Redonda. Estou ao lado do Antônio de Oliveira Filho, simplesmente careca, um dos maiores centroavantes da história do futebol brasileiro e mundial, que foi campeão brasileiro aqui em 78, com o Guarani diante do Palmeiras, era jovenzinho e viu hoje o time que o revelou, o Guarani, empatar com o Santos, que foi o último time seu, né, careca, no final dos anos 90, 1-1, Santos e Bugre aqui em Campinas do Brinco. Boa noite, uma satisfação, cara. Obrigado, boa noite a todos. Realmente o Santos foi o último clube meu, praticamente, né, fazendo a despedida. E o Guarani tem tudo a ver, né, que foi o início aqui da minha carreira, e hoje vendo um grande jogo aí entre Guarani e Santos, sempre os dois, né, é um clássico, vamos dizer assim, e é sempre jogo bom, bem jogado. O Guarani aí que desperdiçou até uma chance, né, no pênalti, errando ali com o Mirandinha, mas o Kevin aí, todo mundo pedindo o Kevin, ele entrou faltando aí 4, 5 minutos e deixou a marca dele. É um goleador, é uma promessa muito grande aí, formada aqui no Guarani. A gente espera realmente que o treinador possa dar um pouco mais de oportunidade para entrar um pouquinho mais para rodar um pouco mais, para que ele possa se afirmar dentro da equipe principal do Guarani. O Brasão fez várias defesas, vários milagres, pegou até um pênalti, o Santos abriu o placar depois de um primeiro tempo difícil para o Santos. O gol do Barreal abrindo o placar, depois o Kevin, que é garoto da base aí, é uma promessa, né? Não vai ser um careca, né? Mas tem futuro e tal. Tem qualidade. Acabou empatando. É um jogador que teve poucos minutos ainda aí rodado, foi uma sensação aí no Sub-20. Então é um jogador menino que tem 18 anos e tem tudo para se dar bem. O time do Santos também, com essas montagens todas, com o jogador Barreal também, é um jogador argentino, um jogador muito interessante. E, enfim, o Guarani está nessa formação, né, do novo elenco. A gente espera que possa se afirmar o mais possível, né, mais rápido possível aí, para se afirmar dentro do Campeonato Paulista e permanecer na Série A. E depois pensar aí em voltar aí à Série B, porque faz esse ano aí a Série C. Mas foi um bom jogo, um jogo aí final de noite aí, muito agradável. Pecado que não conseguiu os 3 pontos, mas acho que valeu. Jogo para quase 9 mil pessoas aqui no Brinco de Ouro da Princesa. Vamos reeditar agora no Mesa Redonda uma tabelinha que deu muito o que falar dentro de campo. Careca e Miller, anos 80. O Miller é o nosso comentarista. Eu vou passar aqui no improviso essa escuta, a moda antiga para você, Careca. Calma aí. Você vai ficar com essa aqui, ó. Você bater um papo com o Miller. Fica desse lado aqui que eu vou ficar juntinho no cordão umbilical aqui. Agora, Garrafa, o Careca está na sua escuta para bater essa bolinha com o Miller, Luiz Correia da Costa e Antônio de Oliveira Filho, só pro meu coração derreter. Careca. Fala aí, fera. Ô Miller, pode ficar à vontade. Careca, aqui é o Garrafa, deixa eu já te colocar de imediato para tabelar com o Miller, porque eu, Alexandre Silvestre, cansamos de ver, né? Para quem ama o futebol, independentemente de ser São Paulino ou não, quem ama o futebol, Miller e Careca, é um encontro emblemático no Mesa. Ô Miller, olha o homem aí, Miller. O Careca, ele foi meu ídolo, né? Porque eu era da base e ele veio do Guarani para São Paulo, né? Aquela pompa dele, o Renato Pé Murcho. E quando eu subi pro profissional, eu via como o Careca tocava na bola, como ele dominava, como ele batia de primeira, né? Ele tinha um olho atrás na nuca, né? Como eu falava. Então ele foi minha inspiração. E coincidiu de eu jogar junto com ele, quer dizer, pô, no primeiro Paulistão nosso, o Careca fez 25 gols. Ele foi artilheiro do Paulistão. E eu fui o vice com 23, quer dizer, então eu acho que jogar com o seu ídolo, sua referência, muitas coisas da minha carreira, eu aprendi com o Careca, com certeza. Pô, show, obrigado pelas palavras aí, sempre bom demais também aí falar com o Mili, Garrafa, um grande abraço. E dizer que foi assim, não é jogar, né? Nós se divertimos, né, em campo. Realmente a gente tinha uma facilidade, a gente se entendia com uma facilidade, a gente não tinha muito esse negócio de ficar pedalando para lá, pedalando para cá, era muito objetivo, era 1-2, aproveitando a nossa leitura que a gente fazia dentro de campo, com toque, às vezes até meio toque, vamos dizer assim.
Então realmente foi um divertimento jogar com o Milho. Jogamos também na seleção brasileira, onde tivemos grandes momentos. Infelizmente não ganhamos o Mundial, né, naquela oportunidade, principalmente ali em 86, depois em 90, mas enfim. Mas foi o vice-artilheiro da Copa, né, inclusive? Sim, fui o vice-artilheiro em 86, mas eu tenho o Milho também como um dos maiores jogadores assim, de linha, né, avançado, né, que nós jogamos, com a inteligência, a gente sabendo o X que a gente fazia, né, essas jogadas que a gente fazia, a gente treinava, né? Hoje a gente vê muito pouco isso, essas mudanças, né, com velocidade e aproveitando o nosso forte, né? Sempre partindo para cima com objetividade, sempre buscando o gol. Então sempre foi um prazer ter jogado aí com o Milho, ter se divertido com ele e ver como, né, ele tá bem. De vez em quando a gente joga aí no Master, ali, com dificuldade, com dores, né? Que é muito difícil. A gente não se diverte mais assim com a idade, né? Eu principalmente. Mas é sempre bom te ver, Miriam. Ô, Careca, a gente tá aqui com o presidente Reinaldo, com o Tupanzinho, com o Alex Miller. E claro, ter um personagem como você do futebol aqui no Mesa Redonda, assuntos não faltam. E hoje é uma alegria pra gente muito grande ter dois personagens emblemáticos da história desse São Paulo tão grandioso, tão vitorioso, Miller e Careca, e você, com a história magnífica que tem no São Paulo, no futebol brasileiro. De que forma você vê hoje esse momento político que atravessa o São Paulo, presidente com possibilidade de impeachment, um clube tão tradicional passando por um momento tão difícil, você e o Miller que fizeram uma tabelinha dentro de campo maravilhosa e hoje o São Paulo atravessando esse momento tão difícil, Careca? Um momento muito difícil, onde que a gente estava comentando que o São Paulo sempre foi gigante, sempre foi uma referência, né, em administração e em gestão. E se perdeu completamente. É lamentável, mas eu espero que com toda o que está acontecendo, que possa dar essa viravolta e possa voltar a ser gigante, porque realmente o São Paulo é muito grande. A gente estava comentando aqui, eu nasci aqui no Guarani, mas aprendi muito com o São Paulo, na minha passagem em São Paulo, praticamente 5 anos, com títulos e na forma de aprender o comportamento, inclusive, né? Algumas mudanças que eu tive que fazer de respeitar esse gigante. E a gente lamenta muito essa última gestão. Talvez não seja só essa última gestão, já talvez venha de muito tempo, mas eu espero que possa mudar aí para melhor e para que o São Paulo possa voltar a ser gigante. Alex, a gente precisa liberar o Careca, mais uma pergunta do Alex Miller para o Careca, e a gente não pode perder essa oportunidade com tudo que representa o Careca, não só o São Paulo Futebol Clube, ao Guarani, ao futebol brasileiro e mundial, porque o Careca, né, obviamente, quando você, ainda ele em vida, você falava com o Maradona falava que um dos principais parceiros que ele teve foi este que está com o Silvestre, o Careca. O Careca está conosco, Alex. Aliás, que dupla mágica, né? Um abraço pra você, Careca, o Alex Miller, dupla mágica, Careca e Maradona também. Um abraço, Alex. Não me esqueço do Silvio Luiz, saudoso, narrando os jogos do Napoli pela Band, né? Carecone, olha o lance! Aí era o Careca com o Maradona e aquela dupla dinâmica, assim como o Careca fez a dupla com o Miller. E aí vocês falando de dupla, de Copa do Mundo, 86, 90, a gente vê ao mesmo tempo, Careca, e aproveitando a sua presença também pela sua história com a seleção em Copas do Mundo, o futebol brasileiro de hoje, prestes a disputar mais uma Copa e não sendo campeão do mundo há bastante tempo, tendo uma geração, no mínimo, duvidosa em termos de qualidade e competitividade com relação às outras seleções do mundo. O que você acha que está acontecendo com a seleção brasileira atual, com essa geração atual? Temos ainda material humano para fazer frente às seleções principais dos outros, claro, que vão disputar a Copa do Mundo? O que você traça de qualidade hoje da seleção brasileira, pensando na próxima Copa, Careca? Não, eu acho que temos sim, temos qualidade individual. E eu acho, coletivamente, também, a gente nunca tivemos tempo, né, para trabalhar uma seleção. É sempre se encontrando em aeroporto, em hotel e indo para o jogo. Pela qualidade, sempre fizemos a diferença. Muitos ganhamos e muitas outras nós perdemos, mas jogando futebol e vestindo realmente a camisa, né, honrando a camisa. Eu acho que falta isso, eu tenho a certeza que o Carlos Ancelotti ele tem esse perfil, né, de resgatar a nossa identidade. Eu tenho a certeza que também ele tem o orgulho de estar como, né, na frente, como treinador da seleção. Imagina só ele chegar numa final e ser campeão com a seleção brasileira. Então eu espero realmente que
que ele continue e que dê a tranquilidade para ele trabalhar e que ele possa resgatar essa identidade e que os jogadores possam realmente voltar a vestir com orgulho, como na época nossa, né? Vestimos essa amarelinha que realmente sempre foi o meu orgulho de criança. A primeira era de jogar no time profissional e o segundo plano era de servir a seleção brasileira, e é onde que nos deixa assim emocionado e arrepiado no início, onde se toca o hino, né? Que realmente é fantástico o nosso hino nacional. Então eu tenho a certeza que o Ancelotti, né, o Carlos já modificou bastante essa mentalidade, e eu espero. E nós temos jogadores para chegar numa final. É claro que chega numa final, aí tudo pode acontecer, mas eu espero realmente que a gente possa fazer um grande Mundial e quem sabe trazer mais um caneco para o Brasil. Parabéns ao Alexandre Silvestre com esse cenário de fundo, o brinco de ouro da princesa, onde o Guarani conquistou o título brasileiro, né? Com o Careca vestindo a camisa do Guarani. E hoje traz o Careca como esse personagem. Eu me despeço do Careca com uma pergunta, já que você falou de seleção brasileira, sobre Neymar, Careca. Neymar, você entende que deve ir à Copa do Mundo? Tem possibilidade realmente de ir à Copa do Mundo? Ou o Neymar está no estágio diferente daquilo que imagina o Ancelotti, Careca? Não, eu acho o problema do Neymar é mais físico, né, clínico, né, e se ele recuperar fisicamente, né, e clinicamente, às vezes com algumas contusões, teve probleminha de joelho já com cirurgia, mas enfim, mas é um jogador de muita qualidade e um jogador de muita personalidade. Eu tive o prazer de conhecê-lo aos 15 anos no Santos, quando eu estava iniciando, depois tive o prazer de conhecê-lo em seleção brasileira já. É um jogador muito diferenciado, muita qualidade, eu acho que só depende dele. Eu acho que a qualidade ele tem e é um jogador de grupo. Eu tenho certeza que das oportunidades que nós tivemos e vivenciando ali aquela rodinha no bom sentido, né? O pessoal quer ficar do lado dele, ele é bom de prosa. Então é um jogador que eu tenho a certeza que ele estando bem só vai acrescentar. Eu acho Careca, ele está se preparando, inclusive, para voltar na segunda rodada do Campeonato Brasileiro. Informação que eu colhi aqui no Brinco de Ouro, segunda rodada do Brasileirão, começo de fevereiro, porque o primeiro jogo é Chapecoense na Arena Condá, gramado sintético, esquece. Certo. Ele deve, talvez, voltar no dia 4, começar a ganhar minutos para convencer o Ancelotti que ele está bem, porque a última convocação, data FIFA, é março, para os amistosos antes da Copa do Mundo contra a França e Croácia. Fica a informação para você continuar o raciocínio aí também. Não, eu acho que correndo bem aí nessa volta dele, né? Por isso que eu falo, é fisicamente, porque tecnicamente ele não precisa mostrar nada para ninguém, porque realmente é ainda um jogador que faz a diferença e consegue, talvez não consegue jogar 90 minutos de altíssimo nível, mas o pouco que ele jogar, ou ele entrar na sequência, né, ou começar no jogo, na partida assim, desde o início, é um jogador que eu acho que pode ainda fazer a diferença. Eu acho que só depende dele fisicamente, os cuidados que tem que ter. E aquilo que você falou, né, até os campos aí sintéticos, eu sou contra. Acho que o futebol de altíssimo nível, né, de nível dessas competições, eu acho que não existe. Eu acho que os acidentes que acontecem aí nos campos sintéticos realmente são muito graves. Eu acho Mas não é melhor que gramado esburacado? Não, cara, hoje não tem mais emburacado. Antigamente, na minha época, sim, né? Tinha 3, 4 tipos de grama. Hoje não, hoje é tudo um tapete. Você vê o próprio brinco aí que mexeram no campo aí no início, melhor mesmo. No final do ano, e já praticamente está perfeito. Então eu espero que o Neymar possa aí voltar aos campos da melhor maneira possível e que possa ajudar o Brasil a vencer mais um título. Tá certo. Então, obrigado, Careca. A gente te espera. O convite está feito para que você venha participar com a gente aqui. A gente sabe que tirar você de Campinas não é fácil. Mas obrigado. É sempre um prazer ter um grandioso Careca com a gente aqui. Tá certo, Careca? Um abraço, obrigado. Mas eu apareço assim, com três netos. Com 3 netos, ainda de férias ainda. Tem que cuidar deles. Tá certo, tá certo. Legal. O Alexandre Silvestre, então, volta de lá. Abraço a todos aí. Obrigado, Careca. Obrigado, Alexandre Silvestre. Que personagem, que noite, né? Meu primeiro programa do ano ao vivo, né? Tendo aqui na minha bancada Tupanzinho, o homem do gol, né? O talismã da Fiel, o homem do gol de 90. Miller, nosso integrante de bancada, Alex, a Marina, presidente da Federação Paulista de Futebol, esclarecendo polêmicas, falando que vai querer atender um pedido do Abel da possibilidade de mexer até no regulamento do campeonato, sobre mais uma substituição, com um aval de todos os clubes. Que noite e que personagem é esse, né, Miller? O Careca realmente é um dos gigantes do futebol mundial, né? Eu falava com o presidente Chico Tupanzinho, né? O Careca, poxa vida,
Ele com 17 anos foi campeão brasileiro no Guarani, que é um timaço também. Depois ele veio para o São Paulo, onde brilhou bastante. Depois foi para o Napoli, seleção brasileira. Quer dizer, ele teve uma carreira muito vitoriosa. E com problema no joelho, hein? Ele sempre jogou com problema no joelho. E jogou em alto nível. Não só como um grande jogador, né? Mas como pessoa, né? Como pessoa. Cara humilde, um cara simpático. A gente sempre tá nos eventos aí com o Miller, com o Careca, você é louco. O cara ele é um cara sensacional, atende todo mundo. A humildade, simplicidade, o caráter é uma pessoa... dispensa comentário. Que a gente capte, né, Reinaldo, essa energia positiva desses nomes grandiosos do futebol nesse ano de Copa do Mundo, né, presidente? Exatamente. Eu acho que a gente tem um monte de exemplo. Se a gente talvez não tenha a qualidade técnica que esses grandes jogadores nossos tiveram, mas que eles também tinham um amor pela seleção brasileira, uma entrega, um sacrifício em prol de uma competição nacional que a gente precisa ter. Né? O Mauro Silva contando como é que foi o Mundial lá nos Estados Unidos. Sim. Todo mundo entregado, não tinha família, não tinha ninguém, era todo mundo, era um só queria ser campeão foco do exclusivo mundo. no objetivo, né? E era um grupo que apanhou da imprensa muito. Não foi fácil. Bom, não foi fácil. O Santos empatou então com o Guarani em 1-1. Nós temos a classificação do Campeonato Paulista, como está neste momento com este empate do Santos, 1 para o Santos, 1 para o Guarani. O Santos agora que tem... O Santos fez... Esse é o terceiro jogo, né, Alex, do Santos? Terceiro. Uma vitória, uma derrota e um empate. O Santos, 3 pontos. Daqui a pouco a gente vai atualizar a classificação. 4 pontos. Empatou, 4 pontos, né? Então daqui a pouco a gente coloca a classificação. Fora de casa, Alex, foi um bom resultado para o Santos? Não foi não, Garrafa. Não foi não, porque o Santos vencia por 1-0 e tomou um empate aos 97 minutos. Quando você está ganhando de 1-0 e toma um empate aos 97 minutos, é o último lance do jogo, você não tem como falar que foi um bom resultado, porque se você está na frente... Dói na alma. Dói na alma. Embora o Guarani tenha perdido um pênalti no começo do segundo tempo, poderia ter ficado 1-0 ali, mas o Brasão fez uma grande defesa e o jogo seguiu. E depois o Santos fez um belo gol com o Barreal e, poxa, se segurou ali na frente, teve chance de fazer o segundo gol e no final o Guarani castigou o Santos com um gol. Então, teoricamente, o empate fora de casa, você até aceita. Mas pelas circunstâncias, foi um desastre. Então, em Campeonato Brasileiro, esse resultado seria bom. Sim. Mas pelo novo regulamento, né, presidente? Do Campeonato Paulista, pra você ter uma ideia, o clássico hoje, o resultado, foi ruim pros dois. Claro que foi. O São Paulo tá em 10º. O São Paulo tá fora da zona de classificação. Você tem uma ideia, Gafa. Eu acho que time grande aí, alguém vai ficar no meio do caminho. O Mirassol está em 11º, o São Paulo está em 10º. O Capivariano teve 2 vitórias seguidas. Está em quarto. Está em quarto, exatamente. Como disse o Reinaldo, os grandes que se cubram em relação a rebaixamento. O campeonato está muito competitivo e daqui a 10 dias começa o Campeonato Brasileiro de forma simultânea. O Santos estava em 4º lugar até os 97 minutos, tomou o gol, caiu para o 8º. Então, assim, é tudo muito rápido e tem que tomar cuidado total. Ainda mais esses times que estão na dúvida se vão classificar ou não, se vão cair ou não. E o Santos tem um clássico, né? Contra o Corinthians na Vila, não é? Sim, na próxima quinta-feira. Sim, quinta-feira. Olha só. Na próxima quinta-feira. Presidente Reinaldo, o senhor armou um campeonato com o seu conselho técnico lá, um campeonato bravíssimo. Ó, classificação, Red Bull, Bragantino é o primeiro com 9 pontos, Palmeiras é o segundo 9, Novo Horizontino 6 pontos o terceiro, Capivariano também com 6 pontos é o quarto, São Bernardo é o quinto com 4 pontos, também com 4 pontos. Olha o Primavera aí. O Caçula. Né? O Caçula é o sexto colocado, 4 pontos, Corinthians é o sétimo, o Santos entra na zona de classificação com este empate, 4 pontos, o Velo Clube tem 4 pontos, é o nono. São Paulo também com 4 pontos, é o 10º. Critério de desempate. Velo Clube e São Paulo estão fora da zona de classificação. São Paulo tem saldo negativo. Desculpe, o Mirassol 11º. Futebol é uma loucura, né? A sensação do brasileiro Mirassol, né, Tupoel? 11º, a Portuguesa com 3 pontos, 12º. Noroeste de Bauru com 2 pontos, é o 13º. O Guarani com 2 pontos é o 14º, e na zona de rebaixamento o Botafogo de Ribeirão com 2 pontos e a Ponte Preta nenhum ponto somado. Marina, presentes e enquete, Marina, por favor.
Garrafa, quem ficou com o nosso presente de hoje foi o Luciano Monteiro Mendes, essa camisa que o Tupanzinho nos forneceu aí de presente para você, Luciano, e também a luva da Poker da loja Gold Placa. Nossa produção vai entrar em contato com você durante essa semana. E na nossa enquete, Garrafa, já que você está falando aí da classificação no Campeonato Paulista, 52% dos nossos telespectadores acreditam que o Corinthians não vai passar para a próxima fase do Paulistão. Deixa eu agradecer ao presidente Reinaldo pela presença, ao vice-presidente Bernardo Itre aqui também, com a sua assessoria, a Sabrina. Muito obrigado pela presença, Reinaldo. Sempre um prazer recebê-lo aqui. Muito bom. Estou à disposição. Quando quiser falar de futebol, contem comigo. O futebol de São Paulo está cada vez evoluindo mais. O interior de São Paulo está muito forte e eu estou sempre atento, olhando, falando e trocando. E vamos ter um Paulistão inesquecível. Não tenho dúvida, as portas da TV Gazeta também abertas. Tupanzinho, sorte para você, a direção do Tupã. Ter você aqui é realmente um prazer pra gente, Tupã. Obrigado pela visita. Garrafa, eu que agradeço a oportunidade de estar aqui. Alex, né, o presidente, Valeu, Reinaldo, obrigado. O Miller, jogador, parceiro aí, jogador caro. Volte outras vezes. Miller, obrigado, boa noite. Alex, boa noite. Marina, boa noite. Amanhã tem Gazeta Esportiva às 6 da tarde com todo o nosso time. E obrigado você pelo carinho da sua audiência. Até o...